Inclusive... Peraí. Gente, eu só vou dar um conselho. Minha advogada tá ali, inclusive minha esposa. Se falar que eu roubo dízimo, vai ter que provar. Ah, então tá bom. Eu tô me entregando? Então eu roubo dízimo? Eu sou ladrão? Não, você falou que eu tô me entregando? Agora eu queria entender o porquê os feiticeiros, inclusive alguns cometem crime, que eu já vi no post na rua, já vi na internet. Eu dou garantia do meu trabalho, que se eu fizer tal coisa, vai crescer financeiramente. Não existe garantia. Existe isso? Não, existe. Assim como você diz que na sua igreja existe pessoas charlatãs, na minha religião, na dele, então olha pra câmera e fala que essa placa, eu trago o seu amor em 10 dias, é de gente safada. É mentira, então tá é bom. de gente que tá querendo tirar o seu dinheiro. Igreja evangélica, religião de matriz africana aqui, dá pra você receber, isso é safadeza, é errado. Que nem campanha da prosperidade da igreja evangélica. É errado isso! Igreja da teologia da prosperidade, você não existe. Então se você perguntar pra mim, o que você acha de quem pula, fica esses negócios doidos? Não na maioria das vezes a pessoa precisa passar com algum profissional da saúde mental, e em outras maioria é uma pessoa carente que quer se mostrar, assim como acontece com um cara barbado falar que é uma criança que tá ali. Oi, tudo bem, Gugu Dada? Eu não sou um instrumento ilógico a qual Deus me usa, tirando a minha vontade. A palavra do Senhor pra pregar alguma coisa. Porque a palavra do Senhor, ela vem da Bíblia, não vem do conceito do pensamento do ser humano. A Bíblia é a palavra inerrante do Senhor Jesus. Quando nós falamos assim, Deus está me usando para pregar a palavra dele, não é no sentido de instrumento, é no sentido que o Espírito Santo, ele que habita em mim, ele está falando através da palavra dele, mas não é que... É um instrumento mecânico, ele não a mesma coisa. Fala pessoal, eu sou Israel Júnior, sou pastor, teólogo e educador físico, e hoje eu tô aqui no Redcast, aliás, que eu sou fã desde o início desse podcast, quem diria, para debater contra 25 macumbeiros. Bora lá, minha primeira afirmação é: o Deus da Bíblia nos chama para sermos filhos. Já as entidades da macumba chamam o pessoal para ser cavalo. Pombinho. Me ajudar aí na argumentação. E aí, bro, qual é o seu nome? Tudo certo? É Filho do Mistério. Filho do João. Mistério, legal. Bom, trouxe aqui pra não me perder no raciocínio, só pra ter algumas coisinhas. Deixa eu só dar o start aqui. Fechou. Aí, já era. Bom, o cristão no geral, vocês costumam utilizar a parte da filiação como se fossem maiorais, né? Vocês passam essa ideia de filiação como se a gente fosse tentando meio que jogar a gente lá pra baixo, ou quem acaba não acreditando com a igreja. Sua percepção. Ou tendo tal coisa. Não é isso. Então, eu vou ter a minha argumentação. Então, vai lá. Bom, a própria Bíblia fala que a filiação, ela não vai eliminar a mediação espiritual. Isso é que a gente entende. Onde fala isso? Na própria Bíblia, se tu pegar ela, tu vai ver isso. Deixa eu continuar. Bíblia não fala isso, vai lá. Tá, vamos lá. O Espírito Santo desce, né, através de um pombo, né, no formato do pombo, tendo essa representação espiritual mesmo. Então, qual que é o problema? O Espírito Santo desce só teologicamente corrigindo, ele desce em Atos 2. Tá. Na questão do pombo lá que você está citando, Mateus capítulo 3, é um simbolismo ali acerca do batismo de Jesus. Isso, mas exato. Depois você compra meu curso de teologia, você vai aprender, isso. vai lá. Não, acho importante pra gente ter uma boa argumentação, Demorou. Mas é isso aí mesmo. Fechou. Então, por que vamos supor, o Espírito Santo, a pombinha aqui, ela vai remeter a paz, a tranquilidade, a leveza, coisa nesse sentido. O cavalo, ele fala sobre força, sobre potência, sobre guerra, até através da história a gente vê isso. E qual que seria o problema da gente ser considerado um cavalo e vocês, os pombos? Alguém tem interesse em ser algum outro animal? Porque eu gosto bastante de cobra e coruja, por exemplo, tem uma representação legal. Salvo engano, o xamanismo é a religião mais antiga do mundo. Então a gente vê várias representações e as assinaturas dentro do Hoodoo que correspondem com tal potência. E por isso que a gente usa tais itens para pegar e tá fazendo algum feitiço. Então a gente entende vários pontos aí, né? Que não faz sentido. Tipo, o pombo é isso, o cavalo é aquilo. Qual que seria o problema da gente ser representado pelo cavalo? Então vamos lá, só para vocês entenderem, gente. Primeiro, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16, Romanos que tem 16 capítulos, Paulo vai sistematizar acerca da queda do homem e duas doutrinas fundamentais para o cristianismo que... Demorou? Duas doutrinas fundamentais para o cristianismo, que é a doutrina da justificação e da regeneração, que implica no que você falou que nós achamos maiorais. Qualquer cristão verdadeiro vai entender que é um miserável pecador e só irá para o céu não pelos seus méritos, não por aquilo que ele faz, mas pelo que Cristo fez na cruz. E a ideia de cavalo... Então você iria peneirar? Peraí. Aí para eu concluir. Bom, todo cristão, ele vai para o céu
não pelos seus méritos, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Então a gente não se acha maior do que ninguém, muito pelo contrário, nós somos miseráveis pecadores. E finalizando a ideia do cavalo, o cavalo é a ideia de uma entidade usar alguém. A Bíblia fala em Romanos que nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Então nós não somos apenas instrumentos usados. Nós somos mais do que isso, nós somos herdeiros porque nós fazemos parte de um reino. E em um reino nós somos príncipes, não cavalo para a entidade montar em cima. O Espírito Santo usa... Não precisa. Depois você senta de novo, tá bom? Rapidinho, só para uma frase. Oi. Deixa eu dar play aqui. Tudo bem? Prazer. Laroiemel, Melissa. Laroiemel. 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 Melissa. Laroiemel, isso, Melissa. Então vamos lá, Melissa. Bom, Israel, vamos lá. Quando a gente fala de cavalo, a gente usa essa linguagem como uma questão ritualística apenas. Não existe submissão nenhuma dentro desse contexto. Até porque Exu é ancestral. Não é nada relacionado à obrigação, a você ser ali usado ou você estar possuído. Peraí, a entidade que habita dentro, você frequenta cultos onde você é possessa? Não existe possessão pra mim. Não, o que é a entidade entrar dentro de alguém? Não, pra mim não existe entidade entrar dentro Qual de é a sua religião? Eu sou de Quimbanda. Você é de Quimbanda, tá? Sim. É porque o que eu vejo são pessoas até fazer voz de criança ou mudar a voz, ficar de olho fechado. Não. Quando o espírito ele tende a se encostar na gente, porque não existe nenhuma possessão, ele transmuta aquela energia através da gente com personalidade então, que ele tem ali. Então você perde o controle? Não, eu não perco o controle. Então, eu tô totalmente por que a voz muda? Porque ali é uma característica daquele espírito, simples assim. Falar com a mesma voz? Sim. Não tem a mesma voz. Eles mudam. Por exemplo, o que é o erê? O que é o erê? O erê é uma criança. E aí a pessoa vai ficar... Criança sim, né? Bom, o erê em si é considerado uma criança. Então, é que eu vi vídeos, marmanjo de barba falando: oi, tudo bem, Gugu Dadá. Isso daí, então, na maioria dos vídeos que eu vi, na verdade é charlatanismo, o que acontece no neopentecostal. Mas vamos dizer que isso é verdade, que a pessoa não tem probleminha na cabeça dela, de um cara barbado imitar uma criança falando. Vamos dizer que isso... realmente é alguém encostando, usando a terminologia que você usou. Qual que é a lógica de uma criança que está em um plano espiritual vir pra cá e se apegar com as coisas daqui ainda, como alguns até bebe? Tipo, o cara foi pra outro plano. Eu acho que você tá não criança. Calma, algumas entidades. Não. Elementos de trabalho são elementos de trabalho. Não confunda as coisas, entende? Voltando ao que eu estava falando. Isso é apenas usado como uma linguagem ritualística. Não existe submissão, não existe possessão, não existe nada submissão? do tipo. Não. Então, deixa eu terminar, por favor. Não, é porque assim, você tá falando uma mentira. Não, eu tô falando. Deixa eu terminar, mentindo. Eu nem concluí meu raciocínio. Não é que você tá falando que não tem submissão. A entidade entrou em você. A entidade, não tem Você faz o que você quer? Você sabe o que é chakras? Acho que não, né? Porque se você soubesse, você teria um básico conhecimento sobre isso. Não, deixa eu concluir. Então, basicamente, não existe submissão nenhuma. Quando você fala, Deus está me usando, Deus está falando através de mim. Quando o Espírito Santo está se manifestando, você está sendo usado como instrumento mediúnico. Eu não sou usado. E é exatamente a mesma coisa. Eu não sou Como usado. Não, se você está passando uma palavra de Deus? Posso falar? A maioria das pessoas fala assim, deixa Deus te usar, Deus te usa. Eu não sou um instrumento ilógico a qual Deus me usa... E por que tirando vocês a minha usam vontade. A palavra do Senhor para pregar alguma coisa? Porque a palavra do Senhor, ela vem da Bíblia, não vem do conceito do pensamento do ser humano. A Bíblia é a palavra inerrante do Senhor Jesus. Quando nós falamos assim, Deus está me usando para pregar a palavra dele, não é no sentido de instrumento, é no sentido que o Espírito Santo, ele que habita em mim, ele está falando através da palavra dele, mas não é que... É um instrumento mediúnico, a mesma coisa. Então, terminando, o Espírito Santo não entra na gente na questão de psiquigrafar, ele me usar como se eu fosse um boneco. Não. Eu tenho consciência das minhas atitudes, entendeu? Ele me usa no sentido da palavra dele, da orientação que a Bíblia me dá. Então, eu não sou alguém um espírito que não tem nada o que fazer, foi para outro plano, ai que saudade de beber uma pinga. Dentro de mim, eu vou beber pinga. Entendeu? Inclusive... Peraí. Gente, eu só vou dar um conselho. Minha advogada tá ali, inclusive minha esposa. Se falar que eu roubo dízimo, vai ter que provar. Ah, então tá bom. Eu tô me entregando? Então eu roubo dízimo? Eu sou ladrão? Não, você falou que eu tô me entregando? Posso ir? Então só cuidado só, tá?
o tema aí, que eu até esqueci qual é o tema. Tudo bom? Beleza, bro? Beleza. Vai lá. A afirmação é que na macumba a entidade chama a gente de cavalo e no cristianismo a gente tem outras terminologias também muito interessantes. O ponto aqui é o seguinte, a gente está falando sobre uma comparação simbólica de duas religiões diferentes, certo? Sim. Ok. Só que quando a gente pega a palavra de Deus, a Bíblia, a gente também tem outras terminologias interessantes. Deus chama de filho, mas ele também chama de servo, ele também chama de escravo e ele também vai chamar você de vaso, que é a representação mais próxima que a gente tem de quando alguém recebe o Espírito Santo ou tá cheio da palavra de Deus, certo? Então, como que a gente pode pegar e menosprezar uma simbologia de uma religião, seja ela qual for, sendo que a sua religião também tem simbolismos, o qual a gente pode, né, olhar de forma pejorativa também, certo? Certo. Qual é o seu nome? É Mago Régulo. Tá, Mago. O que acontece? Os símbolos que a Bíblia usa são terminologias para ilustrar algo. E eu entendi o que você quer dizer. Tal qual na macumba. O cavalo é para ilustrar algo. Isso. De fato, a ideia do vaso, que tem muito lá em Jeremias, inclusive, é a ideia de um vaso ser moldado pelo pai, é a pessoa ser transformada. A ideia do cavalo é a pessoa perder a consciência, porque é o que calma. O que você vê. Aqui se tem você um me ponto falar que a pessoa fecha o olho e... Oi, Zé, tudo bem? Vamos lá. O Zé começa a falar, a pessoa perdeu a consciência. Aqui é um ponto que é bem interessante que a gente precisa falar. Quando acontece um transe mediúnico, a pessoa está num momento de catarse religiosa, tal qual acontece catarse religiosa na sua religião. A pessoa não perde consciência. Não, você não pula, você não grita, você não tá... Não. Isso não acontece na sua religião. Não, peraí. Óbvio que assim como no espiritismo, tem as vertentes. Eu não sou neopentecostal. Então se você perguntar pra mim o que você acha de quem pula, fica esses negócios doidos... Não, na maioria das vezes a pessoa precisa passar com algum profissional da saúde mental. Em outras maioria é uma pessoa carente que quer se mostrar, assim como acontece com um cara barbado falar que é uma criança que tá ali. Oi, tudo bem, Gugu Dadá? Então... Vai lá. Terminou tudo? Tá. Bom, vamos lá. Você falou que vou abordar de uma maneira completamente diferente. Você disse que é teólogo, também sou teólogo e ateu. Você disse o Deus da Bíblia, correto? Em todas as afirmações. Qual? Por quê? Quando você vê lá no Velho Testamento, uma palavra muito utilizada, além de outras, mas a palavra é Elohim. Elohim é plural ou é singular? Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do Pai, ela já vem aparecer no Novo Testamento, onde Jesus confronta a religiosidade local que trabalhava um outro aspecto dessa divindade. Então, pare e pense nesse abismo teológico. O do Velho Testamento e a aparição de Pai já vem no Novo Testamento com um outro raciocínio. Pense um pouco nisso, pense em Platão e pense em Jâmblico. Beleza. Bom, você falou... Por exemplo, você citou Platão. Platão era ateu? Você provavelmente fez uma teologia de esquina, não foi? Da Shopee. Porque se não conhece Platão, que é pré-cristão... Não, peraí. Vocês estão dando risada, mas assim... Em que momento eu falei que eu não conheço Platão? Com todo respeito, eu acho que eu conheço mais do que você. Será? Eu falei que você citou Platão e não explicou por que você citou. Fiz um questionamento. Como é a minha vez? Segundo, você é ateu. Redcast, quando tiver um debate de ateu, você chama um amigo. Não sei nem o que você tá fazendo aqui. Vocês estão dando risada de um cara que não acredita no divino. Vocês não acreditam no divino? Eu disse, você acha que o ateu... Você acha que o ateu é sobre não acreditar no divino? Ou sobre questionar? Semanticamente, o que significa a palavra ateu? Exatamente, vai na semântica. Não a Deus. Esse é o significado. Negação do divino não quer dizer que eu tô tirando e desacreditando. O que significa ateu? Uma coisa é crença. Em Deus. Aonde? Mas eu disse que eu acredito em Deus? Exatamente. Esse debate é pra quem acredita em Deus. Dois polos. De Deus. Só existem dois polos? Só existe A e B? Não existe um meio termo? Você não sabe caminhar pelo meio, então isso quer dizer que você é um teólogo bosta. Alguém quer vir? Legal. Não, quero falar aqui. Ele tem todo o direito de me achar um teólogo bosta, né? Num debate entre cristão e macumbeiros, um ateu.
O que eu vou falar disso? Não, peraí. O intolerante, ele tá falando fora da vez dele. Tudo bem, Jael? Tranquilo, irmão? Na paz. Irmão, você vem questionar sobre ser filho cavalo, certo? É obrigação ou é um direito seu se você quiser ser filho? É obrigação minha ser filho? É um direito pra quem é filho, é normal. Eu tenho obrigação de ser filho do meu pai? O seu direito termina onde o meu começa, certo? Me explique. Eu explico assim. Eu trabalho com algumas entidades, certo? A pejorativa, a forma que você usa cavalo de forma pejorativa, pra mim é uma gratidão, você entende? Por que forma pejorativa? Não entendi. Porque você usou o Vocês termo usam vaso. o termo cavalo? Você usou o termo vaso pra especificar o que te era gratificante. Eu uso o termo cavalo pra me como gratidão ao que eu sirvo, certo? Tá bom. Então vocês usam o termo cavalo? Eu uso o termo cavalo. Então eu não Eu sou o cavalo de seu Zé, 2. Então você tá... Então, o que eu afirmei? Eu afirmei que no reino de Deus eu sou filho. Na sua religião você é cavalo. Sim. Eu quero ser filho e você é cavalo. Por isso eu não sou filho de ninguém? Em que momento saiu isso da minha Por isso eu não sou filho de ninguém? A pergunta é, por isso eu não sou filho de ninguém? Não sei. Eu sou cavalo de alguns e filho de alguns. Quem falou que a gente não tem filhos? Que a gente não tem pai? Quem? Meus orixás são meus pais. Meu pai é Deus. Eu sou cavalo dos Você tem vários pais. Você tem vários pais. Eu tenho alguns. Então, eu só tenho um pai só. Aí é um problema seu, certo? Você tem Não é um problema. Só. Não é um problema. É porque o meu pai, ele é suficiente. Eu não preciso ter um pai pra dinheiro, ter um pai pra saúde emocional. O meu pai é suficiente em tudo. Jael, ele é o supra-sumo, entendeu? Na sua percepção, que são as entidades, Jael? Hã? Na sua percepção, que são as entidades? No meu entendimento, as entidades vêm da palavra e identidade são seres que têm uma identidade e se comunicam com os vivos. Já viveram na Terra. São almas que foram embora e voltam pra tentar evoluir e ajudar o próximo. Mas por que não foram... Peraí, vocês acreditam em céu e inferno? Na tua percepção... Qual que é o seu destino? Na tua percepção, o meu destino, eu vou evoluir. Depois daqui a gente vai descobrir. Ah, mas vai evoluir e ficar voltando pra se comunicar com quem tá vivo? Se eu errar, você acha que tá certo? Você acha que a sua vida é... Você acha que você tá aqui pra quê? Você tá aqui pra quê? Na vida. Pra glorificar Deus. Sim. E pós aqui é o quê? O que você vai fazer pós-morte? Pós aqui eu vou viver o reino milenar com Cristo. É isso. É isso. Você não tem nenhuma falha, você nunca errou. Hã? Você acha que você já corrigiu suas falhas por estar só com o seu Deus? Eu sou o pior dos homens e o pior dos pecadores. Então você tem salvação. Nenhum de vocês já pecaram mais do que eu. Você tem salvação? Sim, é porque é pela graça. Você tem salvação. Não é pelos meus méritos. Você tem salvação, você acha? Hã? Você acha que tem salvação? Você tem certeza? Cristo, eu tenho certeza da minha salvação por Cristo. Quando Deus falou contigo? Através da palavra dele. Quando ele falou contigo? Quando eu era ateu. Quando Deus falou contigo? Quando você viu Deus? Cara, você pergunta, você tem que me ouvir. Quando eu era ateu, Deus falou comigo. Quando eu era ateu, ok? Deus se revelou pra mim através da palavra dele, ele mudou a minha vida e eu não preciso ter vários deuses. Eu tenho o único Deus, criador dos céus e da terra. Ele é suficiente e não divide a glória dele com ninguém. O meu culto é a um, não é a vários. É certo. Olá, licença. Tudo bem? Prazer. Tudo bem, prazer. Vamos lá, começando. Beleza. Saindo de um pouco do modo figurativo, que vocês usam o termo cavalo, das entidades andar sobre a gente. Não somos nós, vocês usam. Sim, correto. Somos cavalos, sim. Só que vem de um outro termo. O cavalo vem de cavalu, com K. Um termo banto. Esse termo banto vem de matriz africana. Assim como tudo que vem de matriz africana é sempre egocêntrico, é sempre rejeitado, traz muito medo, né, para as pessoas. E tudo isso é usado em uma forma, vamos dizer assim, pejorativa. Você sabe que, só te falando, não traz medo porque, primeiro que na África tem mais cristãos do que a religião de vocês. Não, isso daí é um dado. E outro dado também, a primeira Bíblia, até mesmo, se não me falha a memória, antes da Vulgata Latina e da Septuaginta, é a Bíblia etíope. Sim. Então, o cristianismo chegou na África também, e os africanos são amados por nós não temos medo de nenhum termo de lá. Não, sim, com certeza. Mas eu digo assim, não de vocês, mas de várias pessoas da religião também, que participa da tua, vamos dizer por assim. O termo cavalo, como eu disse, ele vem de banto. Assim como o termo médium, ele vem do kardecismo. E tudo que vem de matriz africana é rejeitado, é renegado, é questionado. A palavra questionado eu concordo, porque, de fato, um idioma diferente, costumes diferentes, sim, vai haver esse questionamento. Até no cristianismo, quando você faz missão, em algumas tribos, ou até da África, sim, ou tribos indígenas,
cristãos, mulheres, por exemplo, que mostram seus seios e não é sexualizado lá. Sim. Por conta de uma cosmovisão, de uma cultura. Isso. Então, até quando você vai evangelizar, tem simpósio, tem curso para você saber lidar com aquela cultura, respeitando aquela cultura. Isso. O cristianismo, ele não é uma imposição, porque nós somos a religião do livro. Sim. O que nós vemos, por exemplo, neopentecostais que me criticam por fazer esse debate, que falam, você tem que estar amarrado no nome de Jesus, que eu não posso conversar com você, ou até sentar numa padaria, num restaurante e ser o seu amigo, conversar, porque parece que não, mas eu converso com algumas pessoas que estão aqui, inclusive pelo WhatsApp. Sim. A questão é, os falsos crentes ou as pessoas que pegam um livro e fazem barbárias, não significa que a Bíblia ensina isso. Por exemplo, eu sempre falo isso, eu dou esse exemplo aqui. Uma vez, eu voltando da igreja, era dia de parada gay, e eu não sabia. Eu fui assediado por travestis dentro do ônibus. Você já pensou se toda travesti olhar e falar, você é assediadora, você... Eu não posso generalizar. Sim, então, quando as pessoas falam assim, você rouba o dízimo, eu não defendo a ideia do dízimo. As pessoas nem me estudaram, as pessoas que... Eu sou contra o dízimo. Na verdade, esse debate aqui eu vou apanhar de quem é macumbeiro, só que eu vou apanhar mais de evangélicos. Inclusive, eu tive muito seguidor e tenho... pessoas que são da religião de matriz africana, mas do meu debate, o primeiro, falou assim, eu respeitei a sua postura e quem foi grosso com você lá não representa a religião de matriz africana. Então eu quero afirmar aqui que as pessoas que têm medo, as pessoas que têm preconceito, ao invés de ter uma conversa com você e ter um conceito firmado, não representam Jesus. Ele falou, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Jesus, ele conversou com aqueles que estavam sendo rejeitados pela sociedade. O evangelho, ele não é uma religião, ele é um lifestyle, é um estilo de vida. Então, o porquê as pessoas ficam bravas? Porque elas querem me atacar, só que não conseguem, porque eu vivo aquilo que está no livro, não no senso comum das pessoas. Beleza, brother? Qual é o seu nome? Eu sou Felipe. Felipe, prazer. Vamos voltar ao tema aí, né? Bora lá, essas paradas vão acontecendo e vai cada um para um lado. Pode crer. Na sua colocação, você coloca como se o filho fosse mais importante do que um cavalo. Não? Então, qual é a representatividade disso? Porque assim, você colocou de uma maneira, pelo menos que eu entendi, não sei vocês, pejorativa. Que nem você fala. Na Bíblia tem que Deus compara ao vaso também, né? Naquela época, o vaso por ser moldado. Sim. Hoje, o vaso serve para cagar. E aí? Você entendeu? São momentos, são colocações, são visões de momento. Essa é a parada, entendeu? Eu não sou contra você, eu acho que cada um tem que ter a sua visão. Posso só corrigir uma informação? Não, deixa eu só... O vaso que serve para defecar... desculpa a palavra aí. Não pessoal. É o mesmo vaso que a Bíblia fala. A Bíblia está falando de um vaso de lavar as mãos, de beber água. De ser moldado. É um anacronismo, porque esse vaso que você está falando foi criado posteriormente. Então, só uma correção histórica. Exato. Então, mas é exato. Olha o que você está falando. É exatamente isso. A entidade que fala que o filho é o cavalo, porque eu também tenho entidade que me chama de filho. Né? O meu preto velho me chama de filho. Não, tudo bem. É porque quando você pesquisa, tem pessoas de religião de matriz africana que falam, o meu cavalo que se apossessa de mim. Então, pessoas da sua religião... Então, faça uma autocrítica. Você da nossa religião... Só te corrigindo, não são pessoas. Existem entidades que se referem ao filho como cavalo. Você tá certo disso. Então, não contém nenhuma mentira. Exato. Então, só que nem você falou, sobre um contexto momentâneo, de tempo. A Bíblia foi escrita há 5.000 anos, né? Os primeiros livros. Eu não sou teólogo, se eu estiver errado, você me corrija. Sim. Mas foi colocado ali como vaso, mas hoje, quem molda vaso? O vaso é feito pra defecar, que nem você falou. Aí seria canalice minha vir aqui e falar. Ainda tem os oleiros que moldam os vasos. Exato, mas não que nem era antes, que tudo era feito manualmente. Mas você entendeu? Eu vim aqui hoje, com a minha visão de hoje, e falar que Deus falou isso porque... Qual é o seu nome mesmo? Eu sou Felipe. Felipe, o que é ser um cavalo, então? Vamos lá. O cavalo é quando você recebe a entidade e ela trabalha através de você. Você sai fora de si? Não tem isso, mano. Então por que muda a voz? Porque aí vai colocar o arquétipo da entidade. Por exemplo, o Espírito Santo, ele habita em mim. Sim. Eu não tô mudando a minha voz. Mas você não é macumbeiro, irmão. Você é a sua religião, você entende? A sua religião funciona de um jeito, a minha de outra. Não, essa então, eu tô te fazendo uma... É óbvio entendeu? Que eu não sou macumbeiro. Isso. É por isso que é um debate. Exato. Mas a questão é... O Espírito Santo, ele mora dentro de mim, o Espírito Santo é Deus. Deus mora dentro de mim. De todo mundo. Não. Sim. Querendo ou não, sim. É porque assim, o Espírito Santo, ele diz, ele sendo Deus, que não divide a glória dele com ninguém. Quando você presta culto pra outra pessoa, você tá dividindo a glória. Mas que Deus, entende, meu irmão? O da Bíblia. A Bíblia. Então, o Espírito Santo da Bíblia não habita em você. Existe... Você que tá dizendo. É você que tá dizendo. Você é Deus? Você acredita na Bíblia? Você é Deus? Que Deus, se Deus falar pra mim isso... O Espírito Santo... Mano... Calma, gente, calma. Vamos, Isso não é um programa de auditório.
Acabou, mano. Obrigado aí, desculpa se eu te ofendi. É nóis, mano. Tamo junto. Minha afirmação agora é: quer crescer financeiramente? Estude empreendedorismo, ao invés de fazer macumba. Olha ele aí. Isso daqui eu tô enjoado de debater. Tá bem, beleza, irmão? de Claire? Como é que você tá? Aprendeu a falar meu nome em Yorubás? Cara, eu só aprendi o de Claire. O outro é Babá e Ifatobá. Ifatobá. Vou aprender ainda. Mas vamos lá. Acerca da sua afirmação, eu queria fazer uma outra pergunta em cima dela. Mas quem disse que a gente não estuda empreendedorismo? Não sei quem disse isso. Você afirmou que é melhor. Eu afirmei que ao invés de fazer macumba, tem que fazer empreendedorismo para crescer financeiramente. Você discorda disso? Eu acredito que a gente precisa fazer tudo. Macumba e empreendedorismo. Tem que fazer os dois, né? Então, a fé é um veículo para ganhar dinheiro? Como que funciona? Não, a fé, para alguns, ela pode ser um veículo para ganhar dinheiro, mas só que... Você lembra uma vez que eu expliquei para você um pouco da simbologia da palavra axé? Axé significa orixá, entidade, abençoe o meu esforço. Quando eu falo do meu esforço, o empreendedorismo está no meu esforço, porque se eu não for competente para abrir um empreendimento, eu não consigo prosperar. Então, tipo, o ateu, ele não consegue prosperar financeiramente? Não, consegue, mas então, aí não ele... precisa de fé para ser próspero financeiramente. Mas e o esforço? E o esforço? Não, a Bíblia fala, esforça-te que eu te ajudarei. Todas as vertentes, até o ateu. Exato, só que eu tô perguntando, o ateu, você falou assim, tem que fazer macumba e estudar empreendedorismo. O ateu, ele só vai estudar empreendedorismo. Vai ser próspero também. Só que então o macumbeiro, ele pode, através da macumba, ele dar tração em alguma potência da vida dele, inclusive na financeira. Então ele pode abrir caminhos, Exu trabalha com abertura de caminhos. Então o macumbeiro, ele vai ser mais próximo financeiramente do que o ateu, por exemplo? Se ele for competente, sim, senão não. Mas a grande questão é, quando a gente trabalha nessa vertente, de você fazer macumba, isso não quer dizer que você não tem que estudar. Inclusive as entidades cobram que a gente estude. Bom, eu acho que houve uma confusão. Em nenhum momento eu falei assim que o macumbeiro não estuda empreendedorismo. Existem muitos empreendedores que são de religiões espíritas, de matriz africana, tá? O que eu falei é, estude empreendedorismo para crescer financeiramente, ao invés de fazer macumba, ao invés de dar o dízimo na igreja evangélica achando que Deus é uma bolsa de valor, que você dá o dízimo, você vai ficar rico, igual alguns falsos profetas ensinam, ao invés de sacrificar no altar, que o termo altar já é errado, o termo é púlpito, o termo altar invalida a morte de Cristo na cruz. Então, não escute os falsos profetas, escute quem tem seriedade com a Bíblia. Beleza, brother? Qual é o seu nome? Guilherme. Caramba, Guilherme tipo o Exterminador do Futuro, mano. É, pô. Aí sim, hein? Vai lá. Então, irmão, primeiro eu gostaria de entender o que você quer dizer exatamente com isso. Porque, assim, se fazer macumba não vai fazer com você... Na verdade, assim, a questão do empreendedorismo. Se fazer macumba não é necessário para você empreender ou até... quando você... Pô, desculpa. De boa, mano. Relaxa. Tá bom, vamos lá. Então você quer dizer que estar e participar de uma igreja vai fazer com que você cresça mais de forma próspera, ganhe mais dinheiro do que qualquer outra religião? Então, eu falei aqui na questão financeira. A prosperidade abrange bem mais do que finanças na Bíblia. Com certeza. Entretanto, porém, todavia, o evangelho... A pessoa que vira adepta do evangelho, ela deixa de beber. Ela já economiza. A pessoa ela deixa de ter várias mulheres. Ela já economiza. Ela deixa de fazer um monte de filho, cada um de uma mulher diferente. Ela já economiza. Sim. Então, o estilo de vida que o evangelho promove, a pessoa economiza automaticamente. Perfeito, irmão. Mas você concorda comigo que existem outras religiões também que trabalham da mesma forma? Por exemplo, no budismo, no hinduísmo, existem outras vertentes, outras bases teológicas que também fazem com que você adote esse tipo de comportamento. Sim. Até mesmo na Umbanda, no Candomblé, as próprias entidades falam que nós não devemos trabalhar com os nossos vícios para
Entendeu? Prejudicar o nosso corpo. Aquilo que é uma hipocrisia, né? Não, vamos lá. Que a própria entidade bebe? Então, quando a entidade bebe, é um instrumento de trabalho. Tem todo um fundamento por trás disso. Não é uma questão de vício. O médium em si, ele não necessariamente precisa ser uma pessoa que fuma, que bebe. Por exemplo, eu não bebo e eu não fumo. Quando eu estou incorporado com uma entidade, ela utiliza daquilo como uma forma de instrumento de trabalho. Você bebe e fuma quando está incorporado? Muitas vezes eu não bebo. Quem bebe são as entidades, correto? Para executar... Não. Se ela precisou do seu corpo, ela tá usando o seu corpo para beber. Sim, exatamente. Mas é como uma forma de trabalho. Não sou eu que estou bebendo aquilo para um livre... por um hedonismo. Entende o que eu estou falando? Fisiologicamente, você está bebendo. Exatamente, sim. Mas o sentido... Calma, vamos lá. Não mas é um hedonismo, tudo bem, é um sentido religioso. Mas você está bebendo. Sim, mas... seu fígado vai estragar. Não necessariamente, vamos lá. Não, eu queria perguntar aqui... O Gui, ele falou aqui, gente... que não é ele que bebe, é a entidade. Saiu até um pouquinho do tema, mas vamos parar pra pensar um pouquinho. Uma pessoa que está há 10 anos e pelo menos um final de semana a entidade usa ela e essa pessoa bebe, eu duvido, eu mudo de religião, abandono o evangelho, se fazer um exame e o fígado dela tiver saudável igual o meu. Não tá, fisiologicamente a bebida tá afetando o corpo dele. Isso daí é fisiologia, meu Deus do céu. Ah, não é a entidade que bebe. Ah, pelo amor de Deus. Vários testes te explicam como, depois a gente conversa. Por favor, me prova. Deixa eu dar o play aqui. E aí, Leide? Você tá bem? Tudo bem, tô com saudade de mim já, né? Ah, é. Vamos trocar? Vamos, agora. Então demorou, bora trocar. Bota meu crucifixo. Coloca meu bode no seu pescoço. Não falei que ia colocar? Eu coloco agora. Então porque coloca. uma feiticeira anda em qualquer chão. Ai, vamos aplaudir ela. Se o seu Deus não é forte o suficiente, o meu diabo é. Não, mas o meu Deus não vai fazer nada contra você. Coloca os dois. Você vai usar mesmo? Com toda certeza. Então é seu, de presente. Meu presente pra você. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Como eu sempre digo, o demônio, ele é muito sagaz. Ele faz uma feiticeira andar em qualquer chão. Como você diz que a macumba não anda junto com o empreendedorismo, uma coisa é você falar assim, se eu beber só água, eu não preciso me alimentar. Uma coisa não desvincula da outra. Por que uma coisa não desvincula da outra? Porque aquilo vai ser a minha fé e ele vai me impulsionar de alguma forma. Assim como você tem a sua fé, você ficar com a bunda sentado no sofá, a sua vida vai ser uma merda. Então, o que a gente faz é pegar nosso axé, é pegar nossa energia, é pegar a nossa vitalidade, é pegar aquilo que a gente acredita, aqueles que andam com a gente, e usar isso, cuidar deles você tá falando de uma que é um forma. Conjunto. É um conjunto. E o ateu que não tem fé? O ateu que não tem fé... Ele não prospera financeiramente. Lógico que ele prospera, então, porque ele fé. acredita... Você acredita na energia hermética? Não. Que é aquilo... Então... Discordo completamente. Então, tá, tudo é energia. Tudo é energia, tudo é movimentação. Aquela energia que você acredita vai fazer a movimentação na sua vida. O seu Deus que você acredita, ele faz uma movimentação na sua vida porque ele é uma energia que você trabalha. A macumba que eu falo não é nem do instrumento musical, que semanticamente é de onde vem o nome, mas quando eu falo macumba, gente, eu tô me referindo ao feitiço. O cristão instruído, o cristão bíblico, não essas patacoaiadas que a gente vê por aí, o cristão, ele usa a Bíblia e a Bíblia dá ensinamentos, é um instrumento para a nossa vida. Beleza. E eu dei exemplos aqui que só do cristão se abdicar de algumas situações, ele já vai economizar financeiramente. Sim, quem disse que agora eu queria entender o porquê os feiticeiros, inclusive alguns cometem crime, que eu já vi no post na rua, já vi na internet, eu dou garantia do meu trabalho, que se eu fizer tal coisa, vai crescer financeiramente. Não existe garantia. Existe isso? Não, mas existe. Assim como você diz que na sua igreja existe pessoas charlatãs, na minha religião, na dele, então, na outra... olha pra câmera e fala que essa placa, eu trago o seu amor em 10 dias, é de gente mentira, safada. É mentira. Então, tá bom. De gente então, que tá querendo tirar o seu dinheiro. Isso é mentira e eu falo com cada consulente meu que senta na minha mesa que isso é uma farsa. Você quer cair num golpe, quando te derem um prazo, você já sabe que a pessoa é uma mentirosa. Começa por aí. Não, tudo bem. É porque a fé da Bíblia, ela ensina o quê? Ela ensina que o sol nasce pro justo e pro injusto. E pro injusto, exatamente. O sol nasce para todos. Sim. O que a Bíblia está ensinando?
Bens materiais não depende de fé. Você tendo fé, é óbvio que tudo que você for fazer vai ser para honra e glória do Senhor. Agora você fazer feitiço ou sacrifício, que muitas igrejas evangélicas fazem, para obter algo em troca, Deus ele não faz barganha. Deus ele não faz troca com ninguém. E o jejum? Nós não vamos voltar, porque isso daí... Não, vamos voltar. Você quer falar de jejum? O jejum é uma barganha, é uma prática. Eu te dou isso para ganhar dinheiro. Quantas pessoas falam, eu preciso pagar tal coisa, eu estou jejuando para Jesus. Porque entendeu errado o jejum. Porque entendeu errado o jejum. Não sei o que. Você vê mas entendeu errado o jejum. Isso. Uma coisa é jejum, outra coisa é propósito, outra coisa é voto. E a Bíblia fala dessas terminologias. A questão é, quem quer crescer financeiramente, ao invés de fazer macumba, fazer feitiço, estuda empreendedorismo. Se vocês falarem que é os dois juntos, sim, o amigo, por exemplo, que é ateu, ele já tá fora, porque ele não precisa fazer feitiço, porque ele não acredita, ele é ateu. Sim, mas ele acredita numa energia. Agora eu posso te fazer uma pergunta. Mas se ele é ateu, ele acredita em energia? Você vendendo isso, você não acaba que você tá virando um coach da macumba, do cristão? A palavra coach significa treinador. Se for coach, é pregar o verdadeiro evangelho, que fala mal. Se for coach, é... Opa, perdão, Saulo. Se for coach... É propagar o verdadeiro evangelho, que ensina que o evangelho não é uma boa proposta, mas sim uma boa notícia. A notícia é essa que Jesus morreu por nós que somos miseráveis pecadores. E não fazemos por mérito, feitiços e coisas que vão elevar a gente. A gente não é salvo pelo que a gente faz, a gente é salvo por que Cristo fez. Bom, se for coach é ser isso, pode me chamar de coach. Beleza? Então, ótima. Tá bom. Como você gosta muito de pessoas estudadas, né? É muito importante para você. Eu trouxe alguns estudos aqui que eu fiz. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu acho que todo mundo vai concordar que Exu não gosta de gente preguiçosa. Exu não te dá nada de mão trocada, tá? Exu não faz troca. Fazemos trocas então, com a nossa energia. Então é errado. Ele não gosta de gente preguiçosa. Errado. Vamos lá. O meu Deus não faz troca com ninguém. No seu Instagram, já que você gosta muito de estudar, você tem até uma profecia que você colocou lá. Parece bem uma profecia. Você chama os nossos Exus, as nossas pombogiras de profetas mentirosos, falsos profetas. Profecia? Vamos lá. Não foge do tema, por favor. Vamos continuar. Não, você falou. Você falou de profecia. Você sabe o que significa profecia? Você colocou assim, Deus já sabe, Israel vai vencer. Ele veio falar com você. Eu falei isso? Sim, tá no seu Instagram. Cadê? Então prova. Prova. Entra no seu Instagram, rola o seu feed. Sim. Deus já sabe, Israel vai vencer? Então vamos ver, então. Só rolar aí no seu Instagram, por favor. Quem quiser ir rolar. Não, pesquisa. Então acha aí. Eu não vou ficar mexendo no celular aqui. Desrespeito com a produção. Aí o Júnior nunca mais me chama. Deus já sabe, né? Israel vai vencer. E aí a gente volta. Eu coloquei isso? Sim, você eu escrevi isso? Sim. Depois se a produção quiser e você quiser colocar no corte, você pode colocar. Agora, voltando pro tema, Exu não gosta de gente preguiçosa. Todos os dias ele te dá caminho. Faz troca? Fazemos trocas energéticas, é isso que você Exu faz troca? Então fazemos trocas. Ele é preguiçoso porque ele trabalha na nossa vida com trocas. Ele não gosta... Meu Deus trabalha com graça, não com troca. Então o seu Deus trabalha com trocas. Não, com graça. Com graça. Isso. Barganha, você tem que jejuar? Bom, vamos lá. Vai lá. A Bíblia, ela nunca apresenta a prosperidade como um fruto exclusivo, né? A gente tem ali Não tô ouvindo aqui o que ele tá falando. O pessoal tá conversando, não tô ouvindo. Bom, a Bíblia nunca apresenta a prosperidade como um fruto exclusivo da crença correta, né? Vamos lá. A gente consegue entender que a prosperidade a gente atrai através de 3 circunstâncias: sabedoria, estratégia e as circunstâncias. Sobre a sabedoria, Salomão pediu ali para ter a sabedoria para ele ficar rico. Salomão adorava qual Deus? Não sei. Sinceramente, não sei. Ele adorou Deus da Bíblia, que está na sua Bíblia. Ele corrompeu verdadeiramente. Tá. José, ele organizava ali os grãos, né? Então tem relação com a estratégia. José adorava qual Deus? Não, eu não sei quem adorava. Eu só tô... Mas você tá citando, não sabe que ele adorava? Tá na tua Bíblia, não é a tua verdade? Então ele adorava o Deus da Bíblia. Que autoridade você é pra sangrar as escrituras sagradas? A Bíblia não é minha verdade. A Bíblia é a verdade, não é minha. A Bíblia é a verdade. Mas faz parte da sua verdade. Tá, então como quem não você é? Não é a minha verdade. A Bíblia é a verdade pra qualquer pessoa, até pra quem mim rejeita não é. ela. Eu não acredito. Não, é a verdade, você só rejeita. É a sua Bíblia, a minha não. Então não é a sou minha obrigado Bíblia, a acreditar. é a Bíblia, só. Não. É a palavra de Deus. A sua Bíblia. Eu não acredito, mas tá tudo certo, tá tranquilo. Você não acreditar, não. Você não acreditar que a parede é branca, não vai fazer da parede azul. Provérbios não exalta o planejamento? Cita Provérbios. Mas qual que é o problema planejar? Eu sou a favor. Mas eu tô te falando das coisas que... Gente, eu sou a favor de planejar, por isso que não tem que fazer macumba. Tem que estudar empreendedorismo, meu Deus do céu. Bom, voltamos. Vai lá. Bom, Israel, eu vim de uma família evangélica. Eu entrei na macumba depois de muito tempo.
E a primeira vez que eu comecei a ter dinheiro na minha mão, eu tinha 16 anos. Eu fiz 20.024 horas. Porque eu tive o meu esforço, a minha dedicação e o meu estudo. Sim. Quando eu entrei na macumba, nada mudou. Sabe por quê? Porque o meu Exu nunca me deu nada de mão beijada. Ele sempre deixou muito claro que eu tinha que ir lá e correr atrás, porque ele não ia fazer isso por mim. Ele faz troca? Não tem troca. Eu faço agradecimentos a ele. Exu não faz troca? Não, Exu faz troca para quem quer. O ser humano meu Deus não faz vai troca, atrás. Meu Deus é pela graça. O ser humano vai atrás de Exu para fazer o que ele quer. Eu vou atrás de Deus porque eu amo ele, não porque ele pode me dar algo em troca. Escolha, e eu vou atrás de Deus por amor, não por troca. Qualquer um tem uma escolha. O assunto não é esse. Troca. A troca não está sendo mencionada no assunto. O tema é empreendedorismo e macumba, apenas. Socialista então, não trabalha. Quando eu comecei a fazer macumba, nada mudou na minha vida. E hoje eu tenho exatamente a mesma estabilidade financeira porque eu me dedico, porque eu estudo. Então, ela veio aqui, ela falou eu. O evangelho não fala eu. O evangelho fala pra ele, por ele e dele são todas as coisas. A gente não agradece a nós mesmos, a gente agradece a Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Israel, vamos lá. Pra eu ter o que eu quero na minha religião, eu preciso trabalhar, certo? Eu tenho meu empreendimento, eu trabalho diariamente. Quando você vai para uma guerra, o empreendedorismo é uma guerra, você sabe, não sabe? É uma guerra diária que a gente tem que estar sempre vencendo. Contra o comunismo, qual é o seu elmo? Hã? Qual é o seu elmo, a sua armadura? Minha armadura? O que te protege? Jesus, que está lá em Efésios 6, parafraseando o que está em Isaías. Correto. O que te protege, você escolheu o seu elmo, certo? Eu escolho Ele me escolheu, meu. não escolhi. Tá bom. Ele me escolheu. Deus é uma escolha, não a minha. Deus me escolheu. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ouça, o meu elmo, a minha armadura, são meus Exus, a eles eu alimento, certo? Aí você falou do rapaz que é ateu. Seu Exu precisa ser alimentado? Eu alimento, claro que precisa. Ele Deus não precisa, Deus é suficiente. Tá tudo bem sobre o seu Deus. A questão é, o ateu, um soldado sem armadura, ele consegue ir pra guerra? Um soldado sem armadura, ele consegue ir pra guerra? Consegue. Consegue. Se ele for melhor com armadura ou sem armadura, ele consegue ir pra guerra, não consegue? E ele consegue, não sei se ele vai desempenhar bem. Mas se ele consegue ir... Consegue. Perfeito. Você escolheu ter sua armadura. Eu escolhi ter a minha. Qual é a sua guerra? É diariamente, empreendedorismo é diariamente. Eu tenho o meu bar que eu trabalho diariamente, todo dia, todo santo dia. Hoje eu vou sair daqui e vou pro bar trabalhar. Qual é o seu exército? Meu exército? É. Minha família, meus filhos, minha mulher. É? Isso. Então, empreendedorismo não tem nada a ver com religião. Não necessariamente. Não. É o que me dá força pra continuar. Mas você nem falou de religião. Você falou minha família, por isso que você luta, que você batalha. Claro. O ateu também tem família e ele não precisa de religião pra fazer dinheiro. É isso que eu tô falando. Tem um monte de gente que fala, eu vou fazer macumba porque o meu Exu me dá em troca. Eu vou pra igreja porque eu amo Jesus, assim, não pra receber algo em troca. Eu não sou interesseiro. Israel, não tem como a gente fazer uma barganha se a gente não tem potencial. Mas é barganha. Você defende... Você acabou de ver a sua amiga aqui... falando assim, o meu Exu, eu dou, ele me dá em troca. Mas se você não tiver potencial... Ela vai pra ter algo em troca. E se você não tiver potencial? Essa é a questão. Você tem que ter o mínimo de potencial. O vitorioso, ele tem potencial pra ser vitorioso. Com aljava, com armadura ou não, certo? Você escolheu a sua armadura, eu vou citar um filósofo ateu, o Luiz Felipe Pondé. Sim. Ele não acredita em Deus. Ele é um cara vitorioso em várias áreas. Isso. Ele estudou empreendedorismo, estudou filosofia. Então, o que eu tô falando é, as pessoas que tem na igreja evangélica, tem na católica e também tem na macumba, só que a diferença é que a Bíblia não ensina a fazer troca. Algumas pessoas interpretam errado. Vocês falam claramente, o meu Exu é troca, eu dou, ele me dá de volta. A maior tristeza é acreditar que a sua armadura é melhor que a minha. Você entende? Não, é que... Talvez eu seja melhor guerreiro. Não, isso eu tenho que explicar. Eu não acredito que a minha armadura é melhor do que a do amigo. Eu acredito que a minha armadura é a única que existe. É isso que eu tô falando. Não existe armadura de Exu. Entendeu? Os gregos criaram os deuses conforme a sua imagem e semelhança. Deuses que faziam sexo, deuses que bebiam muito, é a mesma coisa que eles criaram. É o que o Paulo ensina na segunda epístola de Coríntios, se não me falha a memória. Criar os deuses conforme a sua imagem e semelhança. Mas a sua crença não é verdade. Então vamos lá, o próximo então? Próximo. Irmão, eu vim te dar parabéns porque você achou uma verdade universal. Ninguém aqui concorda que pra ser próspero adianta ficar fazendo qualquer coisa durante a religião. Beleza. Aqui, parabéns. E o segundo ponto que eu queria falar, a palavra magia vem de magi e mago, significa conhecimento. Se você concorda que você tem que estudar pra ser próspero, você tá fazendo magia também. Só isso. Por favor, 30 segundinhos. Não, deixa
Deixa eu falar. Mano, 15 segundos. Gente, posso falar? Gente, que malabarismo semântico o cara usou aqui. Só isso. Vai lá, brother. Vamos lá. Então, eu queria falar que eu sou uma pessoa que eu faço o empreendedorismo antes até de eu entrar dentro da religião. O que eu vejo do que você está falando? Eu não acredito que você, para prosperar, necessariamente, financeiramente, você precisa ter uma religião. Então você é contra esses trabalhos de troca. Calma, vamos lá. Deixa eu concluir meu raciocínio, depois uma pergunta. Porque tá no tema. As pessoas que falam assim, faz o trabalho comigo, você vai crescer financeiramente, é R$59,90. Tô dedurando ninguém, tá? Vai na internet depois, vai lá. O que eu tô falando é o seguinte, a religião é algo que cada povo, em uma determinada área do mundo, tem a sua. E cada um pode utilizar isso como um instrumento de lapidação interno para adquirir autoconhecimento, para que você consiga prosperar em qualquer área da sua vida. Você fica falando sofismo. Vamos pro povão entender, é sofismo isso daí. Por que seria sofismo? Você sabe o que é sofismo? Sim. O que conhecimento, é? Amor ao conhecimento. Conhecimento, correto? Não, isso, amor ao conhecimento é filosofia. A palavra sofismo. Quem era sofista? Sofia. Tá, deixa pra lá. Fala. Ó, deixa eu falar. Vamos lá, o tema é, pra ficar rico financeiramente, pra ter dinheiro... Tem que ser o seu Deus. Não, pelo contrário, tem que estudar empreendedorismo, não fazer macumba. É isso que eu estou falando. Não, para você estudar empreendedorismo, você não precisa ser da sua religião. Qualquer pessoa de qualquer religião. Mas quem falou isso? O que eu estou falando é o seguinte, dentro dessa nossa religião, a forma que nós trabalhamos com nossos Exus serve como uma forma de lapidação interna para... Tem gente na sua religião que faz troca com o Exu para ter dinheiro, sim ou não? Tem ou não? Necessariamente. Não necessariamente é uma troca de eu te dou isso. Deixa eu falar. Aquilo é uma forma de simbologia de algo. O Exu, ele não está vivo para usar aquilo, entendeu? Então, quando a gente fala de uma troca, é sim uma troca nas ações que o Exu te orienta para você consiga... Então tá bom. Então, em vez de você consultar um Exu, consulte o gerente do seu banco. Ele vai te dar instrução. Bora lá, então? Paz do Senhor, pastor. Graças e paz, tudo bem? Graças e paz, tudo bom? Tudo bem? Meu nome é Rafaela, eu falo assim que... em provérbio não fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A mesma coisa na macumba, como vocês falam. Que é o seguinte, se a gente não vai até lá... Ele vai falar assim, não, você tá com a bunda colada no sofá, vou te dar o emprego dos seus sonhos. Se você não levantar e reagir, não vai acontecer exatamente nada. Então você é contra as religiões de matriz africana, não, os mestres que faz trabalho pra ter mais dinheiro e que cobra ainda. Eu sou contra. Que realmente é um bom negócio, né? Sim, pô, tem gente se cada pessoa quer ficar rica, cobrar 100... Tem gente que quer usar a religião, tanto o cristianismo quanto a religião de matriz africana pra ganhar dinheiro. Você é contra isso? Eu sou a favor da pessoa ganhar dinheiro honestamente, independente. Alguém fala assim, o meu Exu é troca e eu fiz um trabalho pra crescer financeiramente com o meu Exu. Você é contra isso? Não, se a pessoa então fez, a pessoa tem direito de escolha. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Não é? Eu trago o seu amor em 10 dias, isso é um crime, é um absurdo. Isso aí é errado. Não existe prazo. Você vai atrás que nem um emprego. Mas você vai pra uma entrevista de emprego. Falando isso. Pessoas na internet. Eu digo tranquilamente. A sua religião é contra isso? Eu digo tranquilamente, convivi quase 10 anos numa igreja evangélica. Qual é a sua religião? Agora eu sou candomblessista. Se eu for no candomblé, não tem isso. Trabalhos pra ter financeiro. Todo canto tem na igreja evangélica. Então, é errado, é um absurdo. Isso é um engano. Não caia nesse engano. Igreja evangélica, religião de matriz africana aqui, dá pra você receber. Isso é safadeza, é errado. Que nem campanha da prosperidade da igreja evangélica. É errado isso! Igrejas da teologia da prosperidade, vocês são falsos profetas. E Ezequiel já falava isso. E Ezequiel já falava isso, a campanha da prosperidade daquela época. Isso. Teologia da prosperidade, eu sou contra vocês. E aí, fala que é contra. Fala que é contra. Eu fui tempo de igreja evangélica. Não, mas e a sua? A minha, meu filho, eu não sou... Você acabou de falar que é a favor que tem. Eu falei, eu só vou te ganhar honestamente. Não vou falar que vai ficar rico da noite pro dia também não, pastor. É diferente. O que manifesta nos rituais e nos terreiros são demônios. Quem quiser vai. Olá. Beleza? Beleza? Chama Sarote. Então, vamos lá. Você fala que o que manifesta dentro de um terreiro, seja lá de quimbanda, candomblé, umbanda, são demônios. Sim. Primeiro eu preciso te explicar que quando você fala macumba, aqui por todo mundo, cada um tem a sua religião. Você é o quarto. Tem o quimbandeiro,
tem o candomblessista e tem a Umbanda. Então você precisa estudar um pouco cada religião para você entender, correto? Oi? Foi mal, mano. Vai lá. Então você precisa estudar um pouquinho cada religião para você entender. Eu sou feito no santo do candomblé, mas eu tenho fundamentos de quimbanda. A espiritualidade para você é uma coisa única e absoluta que para você é Deus, Jesus e seja lá o que for. Espírito Santo. Deixa eu concluir. É que você tá saindo do tema, cara. Não, eu tô introduzindo ao tema. Da mesma forma que você tá aqui sentado, eu também tenho que introduzir o meu tema. Então vai lá. Para nós que somos da macumba, não existe nem o demônio igual você prega. A gente não acredita no demônio. Alguém aqui acredita no demônio igual ele prega? A Quiumba é o quê? Oi? A Quiumba é o quê? O Quiumba, ele é um espírito que ele não evoluiu. Ele é do bem. Pra desgraçar a sua vida, Ele mas é do ele bem? não é um demônio. Ele é do bem? Ele é um ser humano. O que significa a palavra demônio? Consciência. Eu não vou saber semântica. Consciência? Eu não estudei teologia. Continua, vai lá. Então aqui, o que eu quero explicar pra você é que o que pra você é demônio é uma palavra demônio, diabo. Ele vem de uma religião que não é nem a sua, que quem prega o que o negro faz, ou seja lá o que for, é o demônio, é o catolicismo. Nossa, velho. É mentira, pessoal? Vamos lá, a gente sempre ouviu que o que... Vamos lá, senão vai virar um simpósio. Não, então eu tô explicando pra você, vamos lá, então. Tudo pra você que vem do negro... A palavra demônio, Jesus usou ela, Jesus expulsou demônios, é o que tá na Bíblia. Aí a gente vai lá, então. Você acredita... Na Bíblia, nas histórias que estão lá? Nem um pouco? Nem um pouco. E por que eu tenho que acreditar na sua? Mas por que você tá falando que o que tá dentro do que eu vejo... A Bíblia fala que é demônio. Mas a Bíblia não fala nem de macumba. Nossa, tá fazendo um anacronismo. A Bíblia não fala de macumba, a Bíblia fala de luz, de ventilador, é lógico que não. Mas como que você anacronismo isso. O conceito tá lá de espíritos opositores ao Deus da Bíblia, o que ele ensina. Por exemplo, como que eu não vou falar que é um demônio se na Bíblia mostra espíritos enganadores que faziam troca de bens materiais e as entidades que vocês defendem fazem isso. Então o que a Bíblia ensina? O sol nasce para todo mundo. Se você não acredita em Deus e produzir e plantar, você vai colher. Aquele que planta, colhe. Agora a religião de vocês ensina que você tem que fazer feitiço para ter dinheiro? Em vez de ir no gerente do banco necessariamente. Não necessariamente. Pra mim é o demônio. Não. Pera, então, deixa eu explicar a parte do financeiro. Tudo que tira consciência, voltando pro tema. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 18. Não se achará entre ti quem consulte os mortos, nem quem consulte espíritos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Se é abominação ao Senhor, se referindo a Deus, é o quê? Demônio. Aqui eu estou estabelecendo que Deus proíbe a evocação espiritual e Deus não aprova a consulta a espíritos. Então, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele é suficiente. Eu não preciso ficar tirando pra todo lado. Tudo que eu preciso, eu falo pra Deus. Licença de novo. Você lê a pauta de novo pra mim? Porque é muito assunto. Vamos lá. A pauta é: o que se manifesta nos rituais e nos terreiros são demônios. Depende do culto ou do terreiro que você está falando. Demônios vem da palavra daimons, certo? Muita gente estuda demologia. Então tem terreiros que de fato trabalham com demologia. Vou responder agora sobre a minha vertente, Umbanda. Dentro da Umbanda, aquilo que vocês julgam, não você, tá? Ao geral. Que vocês julgam demônios são ancestrais. Pessoas com o mesmo sangue que vieram antes de mim, caminharam por essa terra e estão me orientando. A mesma forma como vocês usam o Espírito Santo ou Deus para falar com vocês, eu escuto eles também. É uma forma diferente, é uma energia diferente. Mas vamos pensar assim, só pra... Aristóteles, ele fala que nem tudo que é certo é lógico, mas nem tudo que é lógico é certo. Sim. Eu não posso ser guiado cegamente pela lógica, mas também não posso invalidar ela. De fato. A ideia é, se você pode conversar com um rei que governa o reino, que manda no reino, pra que você vai conversar com o guarda? Então a ideia é, se eu tenho livre acesso para conversar com o Criador dos céus e da terra, para que eu vou terceirizar para conversar com um monte que, em tese, não se deram bem, não evoluíram e agora quer vir me dar conselho? Não é mais fácil eu pedir conselho para aquele que nunca errou, que nunca pecou e morreu por mim na cruz? Não é mais lógico? Mas aí depende. Em cada religião é diferente esse assunto. Na Umbanda acredita em Jesus? Não. Não? Não. A Umbanda não acredita em Jesus? Na minha
no meu crédulo, vamos dizer por assim. Jesus foi o maior médico que já teve nessa terra. Qual é o livro... Peraí. Tu acha normal? Jesus foi médium? Tu acha normal falar e a pessoa sair andando? Isso é pura macumba. Então... Isso é pura magia. O nome disso é milagre. Isso é magia, milagre é magia. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que Jesus existiu? Acredito. Qual é o livro que fala sobre Jesus? A sua Bíblia. A Bíblia. Então você tem que acreditar no Jesus conforme a Bíblia fala. Depende. Qual é o versículo que fala que Jesus era médium? Depende. Eu acredito. Jesus ele vai contra médium. Só um minuto. Deixa eu concluir o meu. Vamos lá. Ó, o que ela deixa eu concluir só um pedaço do meu. É que... Só um pedacinho. Vamos lá. Vamos voltar pro tema. Tudo que se manifesta dentro de terreiros de Umbanda, ou que vocês colocam como macumba, é demônio. Então, tudo que não é Deus é demônio. Não, tem seres humanos, animais, né? Tudo que não é Deus não é... Não, tirando nessa parte é espiritual. Vamos ser mais... Espiritual. Sim. Certo. Então, quem fecundou a Maria foi quem? Porque não foi Deus. Foi Deus. Por não, é Deus. Ele mandou o anjo. O anjo fecundou Maria? Eu li na mesma Bíblia que você. Que o anjo teve relação com a Maria? Não, relação não foi relação, senão não precisava de... O Espírito Santo gerou Jesus, não foi anjo. O anjo deu a mensagem que ia acontecer. E aí, Espírito Santo também é Deus. Então, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Isso. Então, Deus não é da um Trindade. Só. É a Trindade, Deus né? é um só subsistente de 3 pessoas. Mas então, como que é um só e como são 3? É paradoxal, não contraditório. Ótimo. Beleza. Então, Romanos capítulo 9 diz assim, como que a criatura quer... A Bíblia. A Bíblia, eu gosto muito da Bíblia. Posso citar? Você gosta, eu vou Fica à vontade, fica à vontade. Romanos capítulo 9, Paulo fala assim, como que o Criador, a criatura quer questionar o Criador. Por exemplo, eu acredito que Deus é eterno. Como que eu vou entender na minha mentalidade, que é finita, que é limitada, como que um Deus sempre existiu e nunca foi criado? Bom, Deus não se explica. E como que explicar a Trindade? Na nossa mente finita, eu não consigo explicar. A Bíblia diz que é assim. Mas aí, nesse debate, você quer encontrar lógica pra macumba. Eu falei olha bem que você falou. Que nós não podemos ser guiados cegamente pela lógica, mas também não podemos invalidar ela. Eu trouxe o equilíbrio. Eu entendo, beleza, vamos lá. Seguindo a lógica de Aristóteles. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Beatriz Winterli, eu vim de Recife. E eu já participei de diversos... Ok. Eu já participei de... Eu não acredito, não sei se é ritual, mas eu já participei de Tenda do Suor. São rituais xamânicos, acredito eu. E você acredita que qualquer ritual são demônios? Beatriz, é? Isso. Vamos lá, Beatriz. Eu acredito que qualquer ritual, como está escrito aqui em Deuteronômio, e como está escrito em 1 Coríntios 10, olha o que o apóstolo Paulo diz. As coisas que os gentios sacrificam é a demônios que eles sacrificam, e não a Deus. Se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, é óbvio que eu vou acreditar no que está na Bíblia. A ideia é, se eu posso conversar diretamente com Deus, o porquê eu não ter Deus como meu suficiente? Eu acredito em Deus, só que ele não é suficiente. Eu preciso da entidade A, eu preciso da entidade B. Então assim, já pensou se o meu pai chega em mim e fala, eu sou filho de todo mundo? Não, eu sou filho do meu pai. Então eu tenho acesso com ele. Todo mundo quem? Que realmente tem essa filiação. Então eu acredito que o evangelho, ele está dentro de algo mais lógico do que as entidades. Isso exclui o sentimento da coisa? Porque eu já participei além do... Um minuto. Bom, eu queria que tu me definisse demônio, né? Mas não sem entrar na etimologia, né? Íntegra mesmo. Porque pode... Vamos lá, então. Definir um demônio simples faz parte da terceira parte dos anjos caídos, que se tornaram demônios e agora são opositores ao reino de Deus, o que a Bíblia chama de império das trevas. Não reino das trevas, reino é só em Deus. Tá, eu já vi muitas pessoas, os cristãos ali, falando que era um espírito maligno. É isso, né? Espírito do mal. Fechou. Então, vamos lá. Em 1 Samuel 16, o espírito mal vinha da parte de Deus sobre Saul. Então, quem é você pra pegar e falar o que tá na própria Bíblia? Eu sou alguém que estuda a Bíblia diferente de você. Lá em 1 Samuel... Então a gente pode peneirar? Posso explicar o texto? Lá em 1 Samuel, primeiro código que tem lá, o espírito vem de baixo, não vem de cima. Sempre que um anjo ou uma mensagem vem na Bíblia, vem de cima, não de baixo. Segundo, Samuel, a feiticeira de Endor, Samuel, ele já morreu. Saul, ele está indo consultar Samuel, sendo que Deus falou para Samuel em vida que não era para falar mais nada para Saul. Quer dizer, Deus é contraditório? Deus falou para não falar nada para Saul em vida, vai falar em morte? Fechou. E terceiro, que Saul não viu espírito nenhum.
A feiticeira desvê e Saul... Não tá no texto que Saul viu alguma coisa. Saul estava cegamente tentando acreditar em qualquer coisa. Estava desesperado. Vamos lá. O erro da rotulação é vocês pensarem, como nós entendemos demônios, como forças da natureza. Eu vou te dar um exemplo. Meu pai é uma pessoa cristã, morreu dentro da igreja católica, ajudava o padre e outras coisas. Tivemos um dia essa mesma discussão que nós estamos tendo. E eu só falei para ele o seguinte, eu vou falar isso para você pensar, para que todos aqui, todos nós acreditamos como forças, não como demônios. Isso é uma rotulação, como eu já tentei explicar para ele, que veio da Bíblia. Eu falei, pai, é o seguinte, tira o seu sapato, segura a minha mão e vamos com o pé na grama. Tinha uma capela lá, onde eles moram. Eu falei para ele, fecha seus olhos. Escuta os pássaros, escuta o que está em volta. Agora abre seus olhos. Isso para mim tudo é Deus. Sabe por quê? Porque é energia. Isso é panteísmo, aquilo... né? Não. Isso é tudo criação de Deus. Criação de Deus. Então, Deus está em todos os lugares. Está dentro da minha casa, está dentro de mim, A Bíblia fala que a natureza apresenta Deus. Deus é um ser que se comunica com o homem, não é tudo. Eu não vou chamar a árvore de Deus, não vou me ajoelhar para uma árvore. Mas eu posso me conectar com aquela energia, por que não? E não vai ser uma energia demoníaca, como vocês falam. É uma energia... Você pode fazer o que você quiser. Sim. Eu só discordo, porque assim, como que eu vou acreditar que tudo é Deus? Então Deus é nada. Se Deus é tudo, ele é nada. Mas Deus é um ser pessoal que criou os céus e a terra, como a Bíblia diz. Deus, então, no Deus, por que tem que ser demônio? O meu terreiro, o meu trabalho, firmar minha vela, você é luciferiana, né? Eu sou. Quem é Lúcifer? Lúcifer é... o Deus da criação, que faz pensar, o que faz pensar... Mas da onde vem a história de Lúcifer? Vem da Bíblia, porque ele se rebelou. Então você acredita no Deus da Bíblia? Não. Você acredita no Lúcifer que está na Bíblia, mas não acredita no Deus que está na Bíblia? Eu acredito na história que está contada dentro do seu livro. Porque para mim aqui são capítulos escritos por outras pessoas, então pode ter várias... As histórias que você acredita foi escrito por quem? Por outras pessoas também. Então pronto. Então, por outras pessoas. Então, na verdade, não é a mesma coisa. Então é a mesma coisa. Não é, porque a Bíblia, aonde ela entrou, ela transformou a sociedade. Por exemplo... o pensamento também transforma. Tá bom. Coloca a Bíblia num presídio, todo mundo vai deixar de roubar, matar, vai se converter. Agora coloca a Austen Crowley lá, vai adiantar merda nenhuma. Rael, você tá muito nervoso. Toma sua água, cara. Vou beber, obrigado. Calma. Esse daqui tá muito acalorado, calma. Ó, a gente conversou num outro debate, que foi mais produtivo, inclusive, mas você não me respondeu uma pergunta. Esse tema já veio várias vezes sobre você denominar as nossas entidades como demônio. A Bíblia denomina. E aí, não fala de entidade, só fala de demônio de uma forma genérica, né? Mas é que a palavra entidade eu quero trazer uma visão para você. Quando a gente olha o fragmento da história dessas entidades e da onde elas vieram, as entidades elas falam muito sobre civilizações antigas, como Maia, Inca, Azteca, que são as civilizações egípcios que guiaram a gente para o futuro. Então, como que a gente pode denominar um fragmento de uma entidade que ela teve participação da onde surgiu a origem humana e nos guiou para o futuro como um demônio? A entidade, ela é do bem e do mal ou é neutra? Sempre do bem. Ela é sempre do bem? Então, ela tem as suas particularidades. Então Exu não pode fazer mal? Se ele quiser, ele pode fazer mal, mas o livre-arbítrio interfere. De uma fonte pode sair duas águas? Mas ele interfere. De uma fonte pode sair duas águas? Mas existe uma lei. Existe uma lei. Então, o livre-arbítrio faz parte do humano. Você pode fazer, mas você sabe que você não deve. O Exu, ele pode fazer o mal de acordo com a vontade humana? Da mesma forma que você pode também. Não posso, eu não manipulo Deus. Se eu falar, Deus, eu quero fazer o mal, me ajuda a fazer o mal, Deus vai ser contra. Não. Deus vai ser contra. Eu não mando em Deus, eu não manipulo Deus, ele é soberano. Agora, se eu manipulo Exu pra fazer a minha vontadinha... Ai, o fulano eu vou fazer mal pra ele. Ah, pelo amor de Deus, meu santo é maior que o dele. Que ridículo. Beleza, Israel. Vai lá, debate religioso com ateu, hein, galera? Vamos lá, rapidão. Então, a gente fica nas definições. Você disse agorinha que demônios representam um terço dos anjos caídos, correto? Sim. Começa por aí que ninguém chama anjo nos seus rituais e nem esses anjos caídos. Não são mais as anjos. Definições deles, enquanto religiosos, é um pouco diferente. Então, eu não posso usar o mesmo desserviço que aconteceu na década de 90
quando Edir Macedo lançou um livro chamado Guias, Caboclos e Orixás. Baseado nessas definições e nessa ontologia, é que você vê exatamente essa ontologia de uma perspectiva neopentecostal que começou nos anos 80 com um pastor chamado Peter nos Estados Unidos e nos anos 90 pastores copiaram no Brasil. O que estava acontecendo nos Estados Unidos nesse mesmo período? Você falou de Aleister Crowley e eu cito para você Damian Eccles, que foi condenado à prisão perpétua por intolerância religiosa. Se você olhar os casos dos 3 de Mansfield, você vai ver muito bem o que eu tô falando, porque provavelmente você não ouviu falar. Tem notícia de cristãos que morrem também por intolerância ao cristianismo. Só que sabe o que salvou Damian Eccles? Exame de DNA, ciência, não foi Deus. Bom, primeiro... os caras têm medo de debater, vou fazer o corte e vou levantar pra ir embora. Mas não foi isso que foi falado no começo? Não, ninguém levantou a mão pra você ir embora. Você foi embora pra fazer corte. Fica até o final, escuta. Foi falado no começo isso. Vamos lá, vai. Israel, já que você tá falando de demônios, vamos falar de Lucifer. Quem é Lucifer pra você? Lúcifer foi criado, se eu não me engano, por Gregório. A palavra Lúcifer é uma palavra recente. A Bíblia não dá o nome dele, a Bíblia fala de Satanás, antiga serpente, demônio, mas é o opositor a Deus, aquele que quis ser igual a Deus. Ele não quis ser melhor como alguns falam. A Bíblia diz que ele quis ser igual, e igual a Deus ninguém há. Ele foi expulso do céu com a terceira parte dos anjos. Quantos caíram junto a Lucifer? Terceira parte dos anjos. Quantos foram? Terceira parte dos 199 anjos mais Lucifer caíram. Tá na Bíblia Procura depois no Google, dá um Google aí depois, pra você dar uma olhada. Eu sei que é pastor, você tinha que saber. Não, tô perguntando, uma pergunta... Mas faz parte? Lucifer não tá na Bíblia? Não tá esse número na Bíblia. Lucifer não tá na Bíblia. Tá bom, um terço. A palavra Lucifer não tá na Bíblia. Vamos lá, Lucifer é o tentador, certo? Ele é o tentador. É um dos seus atributos. Você já foi tentado quantas vezes por Lucifer? Por Lucifer? Algumas vezes. Ele é o diabo pra você? Ele é o diabo. Então você é o julgador dele. Sim, é isso? A Bíblia fala que nós iremos julgar. Você tem o direito de ser o julgador de um anjo caído. No período da glorificação, quando Jesus voltar, nós iremos julgar quem foi adepto de Satanás. Satanás e seus anjos, eles serão lançados no lago de fogo. Sim, é isso que tá na Bíblia. É isso, tá bom. Isso. Então você acha na tua cabeça que as minhas entidades todas são demônios? Eu não acho, a Bíblia diz. A Bíblia diz? Isso. Ela cita as minhas entidades. É um anacronismo. Então, algumas palavras não existiam na época da Bíblia. Aí sendo anacronismo, você usa da maneira que você acha. As peculiaridades que as suas entidades trazem, a Bíblia fala que... Sendo anacronismo, você usa da maneira que lhe convém. É isso que você tá me dizendo? Não, da maneira que a Bíblia mostra. Aonde estão as minhas entidades ali? Tá na Bíblia, por exemplo, espíritos que as pessoas faziam... magias e feitiços. Você vai escutar? Sim, você falou de que fazia magias e feitiços para ter bens materiais em troca. A Bíblia fala que são espíritos malignos. Na sua religião tem isso? Na sua religião, quantos vão à igreja em troca de financeiro? Quantos vão ficar? Eu quero ser rico, eu vou ficar na igreja ali dentro. Quantos vão? Na minha religião, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Ah, já é. Nenhuma. Agora os falsos profetas vêm. Vamos lá. Então, vamos lá, Israel. Daimon vem da palavra... Demônio vem da palavra grega daimon. Daimon, nessa época, era chamado de força individual. Sócrates falava que ele era banhado de daimon, né? Daimonation, se eu não me engano, né? Daimon, exatamente. Naquela época, daimon não era visto da mesma forma como é chamado na Bíblia. A forma que você interpreta demônio é uma visão, uma ótica teológica. Como algo maligno. É isso que eu estou querendo. A palavra demônio era uma palavra da época, que inclusive Jesus se referiu a Pedro. Não é da época. Antes de Jesus já existia a semântica. Exatamente. Que Jesus usou. Usou, existia antes. O que eu estou querendo dizer é que a visão que você tem de demônio é com base na ótica teológica da sua religião. Por exemplo, no judaísmo não existe a mesma deturpação da palavra demônio. Tanto que não existe Lúcifer da mesma forma. Eu não sou judeu, eu sou protestante. Ok, mas os textos que a sua Bíblia vem do hebraico. A sombra do que seria revelado no Novo Testamento. A palavra daimon significa opositor. Satanás, daimon são atributos a esse ser maligno que é caído. Você tem que entender. Isso é uma ótica sua, uma visão sua. É uma ótica que a Bíblia mostra. Voltando ao que eu estava falando e não tive tempo... E em relação ao sentimento do que a gente sente nesses rituais, que faz muito sentido, eu já participei de muitas coisas além de Temazcal e enfim, e fizeram muita diferença no meu autoconhecimento. Eu não gosto de me rotular e eu não me considero macumbeira, mas eu já participei de muitas coisas que fizeram sentido e agregaram para mim. Enquanto pessoa, E isso para você não é relevante? Olha o que faz sentido.
Eu falei aqui de pessoas que falam, dou garantia do meu trabalho. Posso dar uma garantia aqui pra você, acerca do evangelho? Se eu estiver mentindo, as câmeras estão filmando e eu vou me dar mal. Eu te garanto que se você aceitar Jesus hoje, se você falar assim, Israel, eu quero aceitar Jesus hoje, eu te garanto que, a Bíblia manda evangelizar, eu te garanto que você irá passar por aflições. Eu não tô falando de bens materiais, agora eu vou falar, sua vida vai melhorar, tudo isso daí é coisa de falso profeta. Eu te garanto que você vai passar por aflições, que você vai ser perseguida. Jesus falou, se odiar a mim, também odiarão a vós. Mas a plenitude e a paz que excede todo entendimento vai ser no seu coração. Eu desafio você aqui, Bia, que foi uma das poucas educadas aqui, a passar um mês estudando a Bíblia comigo, e todo esse espantalho que foi levantado vai cair por terra, porque não é o que a Bíblia ensina. Nós somos a religião do livro e não dos falsos profetas. Você aceita esse desafio? Então, para você, a Bíblia é muito mais completa do que... Ela é muito mais completa do que as pessoas aceitam. Você aceita esse desafio? Sim. Eu vou ficar um mês com você? Ensinando a Bíblia? Você aceita? Aceito. Você aceita? Então tá bom. Orem pela Bia. Orem pela Bia. Hashtag orem pela Bia. Pray for Bia. Bom, próximo tema já? Tá. Conclui, né? Então demorou. Bom, vamos lá, Israel. Beleza. A gente tem um ponto que fala assim, diabo velho, eu vou cortar seu chifre, eu vou cortar seu rabo e dar pra Exu comer. Exu não é o diabo, Exu é meu ancestral. Ele vem aí de hierarquias da minha família. Quando você fala rituais e terreiros, tem demônios, você está generalizando todas as religiões que existem no mundo. Então, significa que todo mundo qualquer um que faz troca pra mim é demônio. Não, ninguém faz troca contra Deus. Exu faz troca. Em outras religiões, tem pessoas que fazem troca no hinduísmo. Exu faz troca. Tem pessoas que fazem troca no Kundalini. Exu faz troca. Não, mas eu não tô debatendo com o hinduísmo. Por que você tá mudando o tema? Qual é a sua religião? Qual que é a sua religião? Por que você tá mudando Qual que é a sua religião? Não, eu não vou Exu faz troca? Isso. Eu não vou responder Tá com medo de responder, porque ela tem que responder que faz. Eu não tenho medo. Meu Deus não faz troca. Eu já falei isso. O meu isso. Deus não faz troca. O amor dele é incondicional. Tem como pra mim já tá encerrado. Deixa eu concluir, por favor. Quando você fala que rituais e terreiros têm demônios, você está generalizando o mundo inteiro. Então todo mundo cultua o diabo. Todo mundo gosta de demônio. Bom, a quarta afirmação agora é: só o Deus da Bíblia proporciona uma vida próspera. Gostei desse tema, porque ele é bem contraditório com o segundo, né, que a gente estava conversando sobre. Mas então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A maior parte das sociedades que a gente tem hoje, elas são inversamente proporcionais à quantidade de cristãos que existem. Quanto mais próspera ela fica, menos cristã essa sociedade fica. Isso é o primeiro ponto que existe, que a gente precisa conversar. É mentira, né? Não é mentira. Podem procurar os dados, gente. Google, dá o Google aí que vocês vão encontrar. As sociedades que mais evoluíram foram cristãs. Elas foram cristãs. Mas aí você tá excluindo toda uma questão histórica que existe da imposição cristã e sincretismo, né, que existiu. Claro que não. Não existe, isso não existiu. É só você estudar a Revolução Francesa, a sociedade indo a declínio, por isso que o cristianismo veio restaurar o que a Revolução Francesa ateia e o marxismo ateu destruiu. Princípios e valores que prosperaram as sociedades. Claro. Então, não existiu uma questão sincrética, não existiu uma questão de imposição. O próprio cristianismo, ele se espalha assim quando Constantino obriga as pessoas a se batizarem no nascimento, né? Ele começa dessa forma. Converteu, mas isso na crítica textual então, é que só você se converteu, só a sua vertente de cristão. Não, os cristãos verdadeiros aos quais você faz parte. Pode ser? Ficou mais correto? Ficou. Então. Eu faço só parte. a sua vertente cristã é certa. Só a sua cristã. A vertente da Bíblia é certa. A vertente da... Vamos falar da Bíblia, então. Vamos falar da livro Bíblia. Escrito por homens, né? Que você acredita que foi... O seu livro foi escrito por quem? Não tenho livro nenhum, irmão. Não tenho livro. Você não tem religião? Não. Então o que você tá fazendo nesse debate? Lógico que não. Eu sou mago. Mago, eu posso permear todas as religiões quando eu quiser. Quando eu quero ser macumbeiro, eu sou macumbeiro. Então você é tudo, então. Sim, eu posso ser o que eu quiser, então eu sou livre. Contraditório. Diferentemente de você, eu sou livre. Não, o que é ser livre? Emmanuel Kant, um filósofo do século XVIII, XIX ali, ele fala que a verdadeira liberdade é dizer não para os seus impulsos. Então é o que... Tá tudo bem, eu posso dizer não para os meus impulsos, eu não preciso da Bíblia para isso. É o que o cristianismo propõe, não o que a sua filosofia propõe. Sim, o seu livro... Cross fala assim, Crowley fala assim, faça tudo o que tu Crowley, começa por aí. Faça o que tu queres, depois é o autor da lei. E depois ele termina. O amor é a lei. O que ele fazia? Vamos falar dele? Vamos falar dele? Como você não sabe? Dos abusos a mulheres que ele fazia? Ele nunca fez isso. Nunca fez, né? Nunca fez, tá bom. Estudem. Estuda um pouquinho mais aí. Eu vou estudar mais, sim. Prova.
Vamos lá. Você fala que só o Deus da Bíblia traz a prosperidade, é isso? Só o Deus da Bíblia proporciona uma vida próspera. O que é prosperidade pra você? Prosperidade não pra mim, pra Bíblia. Pra você. A palavra de Deus não. Eu não sou antropocêntrico. Você tá colocando uma frase sua. Prosperidade. Então, o que é prosperidade? Em vários sentidos. Prosperidade é o homem ser digno e glorificar a Deus em toda a sua vida. Não é só prosperidade. É o que eu acredito. É o que a Bíblia diz. É o que prosperidade? Prosperidade, uma vida próspera. É uma pessoa que tem saúde, que tem sua família próxima. A Bíblia fala de saúde. Você pode continuar? Quem bebe pinga tem saúde? Eu posso continuar? Obrigado. Quem bebe pinga tem saúde? Eu tenho. Você bebe pinga? Eu adoro uma cachaça. Então eu duvido, pode chamar um médico. Eu abandono o evangelho se fazer um exame de saúde se ele tiver mais saúde do que eu. Meu fígado tá intacto. Eu aposto, vamos apostar então. Qual fígado tá melhor? Deixa eu continuar. Então vamos. Você vem pro evangelho? Você abandona a sua religião? Nem um pouco, eu não acredito no... Eu não acredito, né? Eu posso continuar no tema? Horrível, você tá fugindo do tema, irmão. Vai lá, prosperidade. Quem bebe pinga é próspero. Pode ser. O que é prosperidade? É você ter sua família. É você O cristianismo fala disso, né? Mas, meu Deus, deixa eu continuar. Eu tô deixando. Satanás não amado. É um monólogo. Não é um monólogo. É o seu monólogo. Não, você quer falar, você quer dar discurso. Parece que você tá no púlpito, só você fala. Você não tá no púlpito, irmão. Ninguém aqui é crente ouvindo você falar. Você é pastor, mas você não tá no púlpito, irmão. Satanás amado, tá repreendido. Com licença, eu vou voltar pro tema, né? Porque você fugiu do debate e você diz que só o Deus da Bíblia proporciona uma vida próspera. Bíblia, não é Bíblia. Ah, tá. Bíblia. Mas quando você fala mais e troca por mais também no seu Bíblia, Bíblia. Independente pra mim, tá? Vamos voltar pro tópico. Sobre a Bíblia. Você falou uma vez que a Bíblia tem o Velho Testamento, né? São 39 livros. Primeiro o Novo Testamento, 27 livros. Segundo Testamento. 40 autores e ele foi feito em 3 continentes. Então, se só o Deus da Bíblia proporciona uma vida próspera, qual dessas Bíblias eu devo seguir? Você deve seguir a Bíblia, a única que tem. Não, eu acabei de citar para você, todas que foram escritas têm mais de 60 não são versões, são traduções, transliterações, linguagem atual, mas o texto original do grego, do hebraico, do aramaico é o mesmo. Septuaginta, a Bíblia etíope, a Vulgata Latina, são os textos, os pergaminhos originais. Você acabou... Novamente, vamos lá. Qual é o mérito para prosperar na Bíblia? O que eu tenho que fazer? O mérito para prosperar na Bíblia, para ser alguém próspero, é glorificar a Deus. Toda honra e toda glória é para Deus. É ser servo de Deus. Então não ser servido por Deus. Então é ele que decide quem vai ser próspero ou não. Deus é punitivo. Ai, meu Deus do céu. O que tem a ver, cara? Eu prometo que eu não vou sair daqui. Fica aí, Israel, vamos debater. Sempre a gente sabe a qualidade do conteúdo pelas perguntas feitas. Aonde está na Bíblia a definição de prosperidade? A Bíblia tem vários textos. Então me diz, qual é a definição? Quando você vai concatenando. Então, por exemplo, quando o Salomão, ele fala assim, não fique na mesa, não dá ouvido ao conselho dos ímpios, é uma forma de você ser próspero. Em que não época ele falou tolos. Isso? Por exemplo, a Bíblia diz, lá em Provérbios, Salomão dizendo, ele fala assim que não há Deus. Assim diz o insensato e seu coração. Então, biblicamente, você é um insensato por negar a existência de Deus. Você disse que Salomão teve várias fases da vida dele, né? Sim. Quando foi que ele escreveu Provérbios e quando foi que ele escreveu Eclesiastes? Ele estava nessas fases aí? Você vê pela própria historicidade, pelo próprio texto. É porque a Bíblia, ela não... A prova que a Bíblia é verdadeira, ela fala da fase ruim, da fase boa. A Bíblia não fala só as coisas boas, fala dos pecados dos erros. Fala dos erros de Davi, dos erros do apóstolo Pedro e do próprio Salomão, que lá em 2 Reis, capítulo 10, se não me falha a memória, prosperidade nisso? Outros deuses. E onde entra a definição de prosperidade nisso? Ele teve que se arrepender. É só você ler o Eclesiastes. Mas quer dizer que ele se desviou, se arrependeu. E não foi mais próspero. Completamente... E não foi mais próspero. Onde conta que, primeiro, quais são as evidências da existência de Salomão, exceto a Bíblia? Tá, você cita Salomão, agora você tá falando grande de Salomão. Um rei tão grande só sem o Deus da Bíblia proporciona uma vida próspera. Vamos pro tema. Salmos tá dito assim, ó, tudo quanto fizer prosperará. Mas o que é prosperidade? O contexto mostra que prosperidade aqui é vida alinhada com Deus, estabilidade espiritual. Tá escrito exatamente isso na Bíblia?
Tudo quanto fizer, prosperará. E o que é prosperidade? É simples a pergunta. Prosperidade é você glorificar a Deus em toda a sua vida, amar a Deus de toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração. Você tá dando outras coisas de Deus, mas não tá definindo o que é prosperidade. Então me dá a definição de prosperidade, você que nem Deus acredita. Eu fiz uma pergunta aí pra você. Então vamos lá, você é macumbeiro, você tá do lado de alguém que fala que Deus não existiu? Eu disse que Deus não existiu? Se você é ateu, o que significa a palavra ateu? Uma negação do grego. Teos significa divindade. Não a Deus, é isso que significa. Não tô falando isso. Eu não tomo isso, fé, crença. Eu então não você carrego acredita em Deus, então? Dá pra ouvir? Você acredita em Deus? Eu não disse que não acredito, nem que desacredito. Tá porque pra ti são dois extremos. A cloroquina... Lambari saboado, fica saindo. A cloroquina, quando foi colocada, ela poderia ser cura pra Covid, mas a ciência mostrou o quê? Mostrou que não. Ela talvez fosse. Deus talvez possa ser um. Mas ele não é o único, cara. É que tu admite isso. Oi, de novo, pastor. Tudo bem? Pra você, o que é a prosperidade pra você? Salmos, capítulo 1, né? 1:3. Tudo quanto fizer, prosperará. Sim. Prosperidade é vida alinhada com Deus, estabilidade espiritual, frutificação moral. Prosperidade não é eu falar que é o meu corpo e minhas regras, eu falar que sou o templo do Espírito Santo. Então, a mesma coisa acontece na macumba em geral. Tanto da igreja evangélica tem o preparo, a separação, que é o jejum. Aí a gente tem o preceito, que é o quê? Não beber, não fumar. Quem tem o hábito de consumir o álcool, não fumar, não transar. Então tem o de separação. Posso fazer uma pergunta? Na macumba, eu posso ficar com uma mulher numa noite, transar com ela e depois nunca mais olhar pra ela? Eu posso fazer isso? Olha, eu vou usar tranquilamente, que nem Paulo falou aqui. Eu posso sim ou não? Peraí, você eu posso sim ou não? Deixa eu terminar essa pergunta, responder essa pergunta. Deixa eu responder essa pergunta. Vou usar a frase de Paulo. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me edifica e eu não me deixarei ser levado por nenhuma dessas coisas. É a mesma coisa. É que nem eu tava vendo aqui, então, se eu fazer sexo com uma mulher e falar tchau e obrigado, se eu escutar essas músicas promíscuas que tratam a mulher como um objeto... se a pessoa curte. Peraí, só um momentinho. Um momentinho. O pessoal fica falando por fora. É o seguinte. O corpo é templo, independente da religião que seja. O nosso corpo é nosso templo. Aí te cuida do jeito que deve ser lícito. Não é porque que eu sendo mulher, vou pegar um homem ali, no dia seguinte vou pegar outro. Não. Então você concorda que é pecado isso? É pecado, independente da religião. O negócio é amar o nosso corpo. Toca aqui. Concordo, é pecado. É pecado. E pegar um, pegar outro. É isso aí. Parabéns, parabéns. Só um pontinho extra aqui, peraí. E sobre a prosperidade... Eu acho interessante que eu fui dar uma olhada rápida, que na igreja evangélica, em um ano, a arrecadação da igreja evangélica, de algumas que falam da prosperidade no geral, são 12 bilhões de recolhimento pela Receita Federal por ano. Aí é o quê? É o livro, é o CD. Já a gente tem que ir atrás da luta, não é? Exatamente. Exatamente. 5 mil reais pra fazer um trabalho é muita coisa mesmo. E aí, Jael? Beleza, brother? Jael, barganha é pecado? Barganha é pecado, é ridículo. Por que o cristão tem a necessidade de barganhar com as pessoas dizendo que a prosperidade vem de Jesus? O falso cristão faz isso. Você acabou de fazer, só Jesus traz a prosperidade. Pra que isso? Mas isso é barganha? Eu posso falar, não tá barganhando com quem não tem fé? Isso é uma afirmação. Você tá buscando os seus devotos. Pessoal, só Exu traz prosperidade. Isso é o quê? É uma barganha. Você fez isso ao contrário, só Cristo. Porra, obrigado. Mas eu não fiz isso. Você tá pecando. Eu não fiz isso. Você olha tá fazendo. Deixa eu falar. Você tá mentindo. Você tá falando só como Deus. Você tá barganhando como falando. Não, não tô barganhando. A barganha que você faz com as pessoas que não têm fé é a mesma barganha que que não saiu da minha boca. Ele mentiu. Vocês todos ouviram agora. João capítulo 6. É pecado. João capítulo 6. O pai da mentira é Satanás. Olha só. Não. Nenhum ser humano. Posso falar? Você vai deixar eu falar? O que eu falei, só o Deus da Bíblia proporciona uma vida próspera. Olha o que você falou que eu falei. Você está falando pras pessoas que elas têm... Só Jesus Cristo traz prosperidade. Exu, eu entendi errado. Eu entendi você falando assim, que as pessoas têm que vir pra Jesus... Peraí. Eu entendi você falando assim, que as pessoas que as pessoas têm que vir pra Jesus
Pra ser prosperidade, antes de ir na questão financeira, eu tinha falado que não. Pra ter. Prosperidade no sentido financeiro de bens materiais, eu tô bem tranquilo. De bens materiais, qualquer um pode ter. Tá. Agora, qualquer prosperidade, prosperidade plena, aí é só o Deus da Bíblia mesmo. O que é prosperidade plena pra você? Prosperidade plena é o que eu falei, glorificar a Deus. É porque assim, a prosperidade plena pra mim é glorificar a Deus em todas as coisas. Se você não acredita no Deus da Bíblia, como você vai ser próspero? Qual é o potencial se você não acredita nele? Qual é o potencial dessa frase? Só Jesus Cristo traz prosperidade. Só Exu traz prosperidade. Você tá querendo barganhar com o povo. Você tá querendo barganhar com o povo. Mano, mas isso não é barganha, é uma afirmação. Você acabou de falar que é barganha. Eu entendi a sua pergunta errada, filho. Eu expliquei aqui. Voltei, mano. O negócio tá tenso aqui. Vamos lá. É barganha a minha afirmação? Não, vamos voltar pro tema, pô. Vai aqui, ó. Só do Deus da Bíblia proporciona uma vida próspera. É barganha a minha afirmação? Barganha? É. Se você... Porque o que é barganhar? Eu acho que não... É uma troca. É uma troca. Eu só vou receber a salvação se eu seguir a Bíblia. É uma troca. Isso não é uma troca. Não, semanticamente falando, cara. Mas não é troca. Não é. Sabe por que não é troca? Sabe por quê? Me diga. Ó o pessoal como é respeitoso. Por que não é troca? Porque a Bíblia não fala que eu conquisto a salvação. Deus, ele escolhe pela graça, pela graça. Não, legal. Então como que é troca se não foi eu que fui até Deus, foi Deus que veio até mim, Mas se você não entendeu? fizer o que você faz hoje, você vai ter a sua salvação? Eu faço por intermédio do próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, que me condiciona a fazer isso. Mas é você entende? Você tem um livre-arbítrio, isso que eu tô querendo dizer. Quando você fala, por exemplo, aí a afirmação que somente pelo Deus da Bíblia se tem a prosperidade, quer dizer que quando não tinha Bíblia, não tinha Deus, não tinha prosperidade? Você entende? O que Não, sempre teve a palavra de Deus. Exato. Então como é que as pessoas antes disso, antes da Bíblia, tinham prosperidade? A igreja fala do ateu. O ateu pode ter prosperidade. Se tem ateu que segue é que o ateu, bíblicos, né? Aliás, viu? Deixa eu é que tá todo mundo falando. Peraí, tá todo mundo falando, não tô entendendo. Tá. Eu acabei de afirmar aqui, só que aí você viu, agora eu entendi. Eu não falei que o ateu tem prosperidade, eu falei que o ateu, ele pode ser financeiramente rico. Dinheiro, prosperidade não é só dinheiro. Ele pode ter uma família bonita também. Ele pode ter uma família bonita. Que nem eu por exemplo... Prosperidade sem Deus não é nada. Na sua visão, na sua religião, e tá tudo certo, mano. Essa é a parada. Essa é a minha afirmação, então não é barganha. Então, não tô barganhando, tô afirmando. Já entendo, mas a questão não é a barganha, é a afirmação. Somente o Deus da Bíblia te leva à prosperidade. Só quem segue a Bíblia. Entendeu? É uma afirmação isso. Não tem, então, qualquer um que não siga a Bíblia não tem prosperidade? Não. Por exemplo, eu tenho 5 filhos. Sim. Eu sou próspero pra cacete, porque se eu tenho a possibilidade... Você tem Deus? De ter... Sim. Se você não tem Deus, você não tem nada. Você falou que o ateu tem Deus? O ateu não. Então ele não é próspero. Mas eu sou religioso, a religião tem Deus. O ateu sem Deus é próspero? Todo mundo tem o Espírito Santo dentro de você. Peraí. O ateu sem Deus é próspero? O ateu sem Deus? É. Se ele seguir no seu preceito, não. O seu? O meu preceito? Sim. Então o ateu porque a gente não sigo Então você concorda que alguém sem Deus pode ser próspero, certo? Sim. Ele pode até seguir sem saber. Pega lá alguém que seja, sei lá, indígena, que não faça parte de uma... não saiba ler. Mas ele acredita num criador. Tô falando de quem não acredita num criador. Não, cara. Eu tô falando até... Você entendeu? Calma. É que a sua afirmação é baseada tudo na Bíblia. A Bíblia foi escrita por seres humanos, ou não? A sua tradição veio da onde? Você pega... Que tradução, cara? Geral. A sua tradição. Minha tradição? É. Não, né, pô? A gente tá falando de espiritualidade aqui, mano. Então, se a sua tradição veio de homens, a minha Bíblia veio de uma tradição que depois foi escrita. Mas qual que é o problema? Exata. Não tem problema. Essa é a parada. Não tem problema. O problema é você combater isso. Achar que só a Bíblia vai trazer algum tipo de bem. É porque eu não sou universalista, eu não sou ecumênico. Legal. Pra mim, a palavra de Deus é a Bíblia e é a única que traz prosperidade. Mas a sua afirmação, ela traz a única verdade que é que você acredita na Bíblia. É uma verdade absoluta. Só que você não tá no mundo. A Bíblia é verdade. Você não tá no seu mundo. Jesus. Você não tá no seu mundo. O Jesus que vocês falou que acredita antes de que Jesus a Bíblia... não tinha salvação. Tinha. Então, mano... Jesus é Deus. Exato. Doutrina da Trindade. Exato. Jesus fala, eu sou o caminho. Jesus não fala, eu sou um dos caminhos. Aqui eu sei. É o caminho, pra onde eu aponto tem Jesus. É e isso, a vida. Mano. Legal. Então Jesus é um dos caminhos? Não, ele é o caminho, a verdade é a vida. Ele é o único caminho. Só que ele não é... Aonde Jesus não é a ensinou? única coisa. Ele não é a única coisa. Então na nossa visão. Então você acredita na nossa em vários visão. caminhos. Não. Deus é Espírito Santo, Deus e Jesus. Por que ela não pode ser fragmentada no restante também? Você entende? Então, Israel, o seguinte, você concorda que o seu texto ele é recente diante de toda a história da humanidade? Não. Não? Não. Tá bom, mas você concorda que existem outros textos sagrados, por exemplo, como no hinduísmo, como no budismo, que também são textos sagrados diante daquela cultura e aquela religião, ou não? Para eles são sagrados, para mim não. Perfeito.
Então, se essas pessoas, só pelo fato de seguirem a religião deles, eles não podem ter prosperidade. E outra coisa, antes da sua religião ser pregada, dessa Bíblia aqui, ser escrita, a sua igreja protestante, batista, que foi depois de 1500, né, se não me engano, que Martim Lutero começou a... Correto? Na verdade, antes com o John Knox, John Hus, mas beleza. Mas vamos lá. Antes dessa John Knox é depois. Dessa adaptação que foi feita por Martim Lutero, todas as pessoas que vieram no mundo, nenhuma possui salvação, só as pessoas que vieram após esse texto aqui. A Bíblia fala sobre o primeiro homem e a primeira mulher. Tá. Adão e Eva, Deus se revela desde lá. Tá, mas eu não tô falando disso. Desde o primeiro homem da primeira mulher. Todas as outras civilizações, religiões. Você afirma de forma que está difamando outras religiões. Por que difamando? O que significa a palavra difamar? Que você não leva em consideração. Você acredita apenas na sua verdade de forma Você cega. acredita na minha? Não, não acredito. Então pronto. Tamo igual. Eu não acredito na sua, você na minha. Pronto, você tá me difamando? É isso. Não estou difamando. Mas a questão... Eu tô te difamando por não acreditar na sua. Você tá me difamando por não acreditar na minha. Não é essa a questão. Vocês viram que foi contraditório. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte. A forma que você está afirmando que só possui prosperidade é uma difamação na minha visão. A minha religião promove prosperidade por quê, na sua visão? Você faz a pergunta de novo? Só o Deus da Bíblia proporciona uma vida próspera. Se eu confirmar e afirmar isso, como é que estão as outras religiões? Sem o Deus da Bíblia, sem prosperidade. Como você afirma isso? Se tem muita gente que é feliz. Porque a prosperidade Felicidade, ela é muito mais que Então, tem gente que tá na prostituição e é feliz. Eu não acho ela próspera. Depende, varia da forma. Na própria Bíblia que o senhor estuda, não está escrito sobre o livre-arbítrio? Não. No cada um tem a sua escolha? Não. A palavra livre-arbítrio não está na Bíblia. Certo. Sobre a Bíblia, dentro da própria Bíblia, está escrito: maldito é o homem que confia e acredita no outro homem. No original em si mesmo. Certo. O homem que confia na sua própria força e não na do Senhor. Esse é o contexto. Certo. Não que eu não possa confiar em você ou em alguma outra pessoa. Certo, mas baseando nisso, a Bíblia, ela foi escrita por quem? Por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Maldito é aquele que acredita em outro Mas homem. eu acabei de explicar o contexto. Não é o outro homem da outra pessoa, é em si mesmo. Maldito é o homem que confia na sua própria força. Eu não preciso de Deus. Eu faço tudo sozinho. Esse é o contexto. Não é que eu não posso. Senão Jesus não ia ter discípulos. Os discípulos confiam no próprio Jesus. Texto fora de contexto é pretexto. Como que você acredita fielmente em algo que está escrito fielmente? Realmente perguntando. Em algo que está escrito há muito tempo atrás e foi mudando de várias formas e várias formas. Não mudou. Vi vários textos que vários mudaram. Traduções. Por exemplo, a palavra zica, há tempos atrás, se eu falasse, você é zica, eu ia falar que você tava com má sorte. Sim. Hoje em dia, zica já virou uma gíria. Você tá zica, você tá estiloso. As palavras, elas mudam. A Bíblia, ela tem linguagem no dia de hoje para facilitar a compreensão, mas não é que o texto original, o pergaminho original mudou. Tá. É isso. Ninguém foi lá na Vulgata Latina, na Septuaginta, nos escritos, e mudaram o que está escrito. Se só Deus dá prosperidade, correto? Só Deus dá prosperidade. Na sua visão. Sim. Então eu sou próspera por quem? Pelo diabo? O que define a prosperidade. Eu sou próspera. O que é prosperidade? Eu tenho meu casamento, eu tenho meus filhos, eu tenho minha casa, tudo. Você tem o Deus da Bíblia? Não. Então você não é próspero. Mas por que eu preciso ter o Deus da Bíblia se eu não sigo a sua Bíblia? Hã? Se eu não sigo a sua Bíblia, eu não preciso ter o Deus da Bíblia. Isso, a Bíblia fala que você não é próspera. Porque o seu Deus da Bíblia é diferente do meu Deus. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus ele é uma fonte que usa várias outras energias ao redor para chegar até ele. E dentro disso são várias religiões. Todas as religiões elas são importantes. É o que você acredita. Eu acredito que prosperidade só está no Deus da Bíblia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas aí você é um extremista Ninguém vai ao e pai. Ignorante. Não, eu sou um leitor da Bíblia. É ignorante. Começar a pergunta. Porque aí você segura na Bíblia, você entendeu? Aí não existe debate. Vamos lá? A quinta e última afirmação é: macumba não mata crente. Vamos lá. Agora eu tenho que concordar com você. Realmente, macumba não mata crente. Sabe o que mata? A língua do pastor que vai lá, colocam duas mulheres de esquerda e de direita, atacando e fazendo comentários misóginos, machista, instigando pessoas a ir e atacar mulheres na rua, atacar o feminicídio que pega.
Quem fez isso? Você, no seu Instagram. Então tá bom. No seu Instagram. Então vamos lá. A Leide está me acusando de incitar o ódio e incentivar as pessoas a serem mortas. Não. Advogada, vamos lá. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando de um post. Não, peraí. Eu estou falando aonde eu falei que o crente tem que ir lá, a outra mulher de direita tem que matar de esquerda? Onde eu falei isso? Não estou falando que tem que matar. Mas ali, com aquela postagem onde você fala da mulher de direita, você fala da mulher de esquerda... Debate político, não pode debater política? Não, o Estado é laico. É um debate político. O Estado é laico. É um debate político, então, mas é uma misoginia. Índice de misoginia. Índice de feminicídio. A minha esposa, ela é mulher e ela acha que o feminismo é desnecessário. Ela tá sendo contra a mulher? Ela é mulher? Mas ela é a forma dela pensar. Então, é a forma de eu pensar. Você, como homem, quando você coloca isso, você tá sendo misógino. Leide, desculpa, você foi leviana. Você falou que eu incitei o ódio. Eu quero a prova, porque isso é crime. Mas isso é crime. Isso não então prova que eu fui criminoso. Aonde? Não, quando você coloca um post desse... Você não é uma misoginia? Então, e quando alguém que tá aqui no debate falou que eu era mentiroso, que ninguém se converteu do debate que eu tenho o áudio aqui mostrando que tem conversão. Ela é o quê? Mentirosa, acusadora, caluniadora, você fala isso? Não, mas eu não sei disso. Eu não sei do que tá acontecendo. E quando em debate, eu não sei pessoas da sua religião do luciferianismo falam que todo crente é burro, é quadrado. Isso daí é o quê? Não, mas não fui eu que falei. Então prova que eu incentivei o ódio pra alguém. Aquele post seu é super tendencioso. Fala o quê? Super tendencioso, que você fala de mulher de direita e de mulher de esquerda. Você falou que no post eu incentivei mulheres de direita a agredir mulheres de esquerda. Não falei de agressão em nenhum momento. Eu falei de misoginia. Isso é crime. Prova que eu tenho que sair preso daqui. Não, direção, eu quero a prova. Não, eu quero a prova. Senão eu não vou continuar o debate. Se eu fui misógino, eu tenho que sair preso. Eu quero a prova. Então tá bom. A Leide falou que eu fui misógino. Isso é crime no Brasil e eu quero a prova. Eu quero a prova. Não foi. Eu estou deixando Você afirmou, Leide. Você afirmou. Eu estou falando sobre um ponto. Fica tranquila. Se a gente levar aqui o pé da letra, todo mundo vai sair preso. Exatamente. Eu afirmei que alguém cometeu crime? Eu não afirmei que alguém cometeu crime. Pode começar? Pode dar play? Pode dar play? Vamos lá. A gente tá aqui num debate, certo? Quando começa a não aumentar o tom pra uma mulher, pra mim você já perdeu todo o meu respeito. Nada a ver. Você teria todo o seu direito de defesa. Eu não aumentei o tom. Se não aumentasse. Daqui eu tava escutando. Aumentou, daqui você tá escutando porque aumentou. Seu direito termina onde da mulher começa. Peraí. Esse é o ponto. Eu falar você tem direito dessa de maneira, uma maneira enérgica. Quando você aumenta o tom a mulher, já falhou. Não, mas se eu tenho a mulher como igual, eu não vou falar que ela é inferior e que eu não posso falar nesse tom. Você tá achando que a mulher é inferior? Não. Peraí, a lei não tem. A lei de inferior? Então ela é pra igual. Eu tenho que respeitar mulher, homens, crianças, todo mundo. Me prova que eu respeitei alguém. Não pode? Isso daí é narrativa de esquerda. Vamos lá, volta. Macumba mata crente? Política, filho. A esquerda na macumba é boa ou ruim? Vamos lá, até lá é ruim. Vamos lá. Você tá dizendo que eu sou de esquerda ou de direita? Você tá dizendo que eu sou de esquerda ou de direita? Eu sou do alto, fala. Vamos lá. A macumba, ela não mata o crente. Não mata mesmo. Então pode comprar a camisa que você vai gostar. Mas eu tô te explicando. Qualquer coisa que você emprega sentimento ruim faz mal a quem não tem fé. Você pode ser o maior macumbeiro que existe aqui dentro. Você pega essa água aí e você não faz assunção na água? Não. Se você vai pra sua célula... Não faço. Não faço. Tá bom. Então retira. Você falou que eu faço unção da água. Quando que eu fiz? Tá bom, tô te explicando. Tá Quem bom. faz unção da água não estudou a Bíblia. Tá errado. Vamos lá. Você tá... Eu acredito nisso, tá? Você faz uma reunião de célula. Você faz uma reunião de célula em casa. Uma comida mal feita com sentimento ruim. Não pega. Se você não tiver pé, pega em qualquer Então pega. Então faz pra pegar em mim. Todos os seus irmãos da igreja são prósperos? Todos os irmãos têm condição financeira boa? Todo cristão é próspero. Prosperidade é financeiro. Não, tô te explicando. Vocês entenderam? Você tava esperando esse gancho? Prosperidade é financeiro. Você tava esperando esse gancho? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Você tava esperando esse gancho? Tem gente que é tão feio que só tem beleza. Tava esperando esse gancho? Você que não tem dinheiro, que tá na favela, você pode ser próspero e pleno em Jesus. Prosperidade mas você acha que ele tá ensinando errado. Você acha que na favela você ensinou errado. Na favela você falou assim,
na sua igreja todo mundo é rico, você associou riqueza com prosperidade. Você esperou esse gancho. Tá errado. Vocês concordam com isso? Prosperidade é riqueza? Então pobre não é próspero? Quando você oferece... Eu quero ouvir, tá todo mundo calado agora. Prosperidade é riqueza, sim ou não? Vocês concordam com isso? Então levanta a mão. Trocou. Discordaram de você. Acabou de falar que prosperidade é dinheiro, materialista. Também tem relação. Vamos voltar ao tema que parece que qualquer coisa não falaram aí do tema. Concordo contigo. Macumba não mata crente. Só que vamos cometer uma heresiazinha aqui rapidão, aumentar um pouquinho. A Bíblia fala que maldição sem causa não acha pouso. Mas a gente concorda também que a bênção também, se não houver um motivo para ela acontecer, ela não vai acontecer. Senão a gente contrariaria qualquer coisa que a gente já falou aqui hoje, correto? A bênção ela vai acontecer porque é de acordo com a vontade de Deus. E tudo que Deus quer, acontece. Olha lá. A vontade dele não pode ser frustrada. Então quer dizer que ele é soberano. Ele é soberano. Então não interessa se eu pecar. É a vontade dele que me vá tudo bem e vai tudo bem. Não. Tá sendo contraditório. Não. Então ele não é tão soberano. Deus pecou? Eu falei de Deus. Eu falei Deus das soberano, pessoas. Mas isso não muda. Agora vamos voltar a atitude ao ponto. das pessoas. Vamos voltar ao ponto. Não, só pra entender. Deus ser soberano não é ele tratar as pessoas como marionete. Isso daí é um espantalho que você levantou. Mas eu nem falei isso. É que você falou... Falei da soberania... Deus que não é soberano pelo homem pecar? Eu falei da soberania de Deus e eu falei baseado em um texto bíblico. Tanto para bênção quanto para maldição. Então, se não houver o porquê acontecer, não vai acontecer. Isso se chama causa e efeito. Eu tenho que fazer a minha parte também. Você tem que fazer a sua parte. Se não adianta você chegar, como Jesus disse, vá lá, tranque no seu quarto, ore ao seu pai, peça. Se eu fizer isso e também não sair do meu quarto, não sair da inércia, não fizer nada, porque quando Deus habita em mim, eu sou guiado pela palavra dele, a minha vontade é a vontade de Deus, não a minha vontade egoísta. Então não é eu falar assim, eu quero ganhar muito dinheiro, igual o amigo afirmou aqui que prosperidade é dinheiro. Bom, se eu ficar rico e abandonar Deus, por amor a mim, misericórdia a mim, talvez ele não vai fazer eu ser rico, então, financeiramente. Então prosperidade abrange a riqueza. Agora, se eu vou lá fazer trabalho e eu afirmo que enxu é troca, que eu dou e ele me dá em troca, mas barganha, eu não concordo com isso. Mas não é isso que está sendo colocado aqui. É a questão de que... Não, foi colocado, mas não por mim. Eu estou falando por você realmente não. Você é ateu, você não acredita em nada? Exatamente. Então o que acontece? Falamos aqui, não acredita em nada e tá te batendo de um monte, cara. Não, peraí. Primeiro... Tá usando a tua própria Bíblia. Então posso falar de frente do ateu pro cristão? Posso falar de frente do ateu pro cristão rapidinho? Tu não sabe porque tu não é ateu. Não, eu vou falar. Tu foi o cara que negava tudo por negar. Eu sou ateu, não acredito em Deus. Legal. Era só isso então que você tá dentro do meu coração, você é soberano, agora você é espiritual. Eu não falei nada disso. O ateu falou que tá me batendo. Eu não tô batendo ninguém, eu só estou dialogando. Vai lá. Então por que tá vermelho desse jeito? Porque eu sou branco. O branco fica vermelho, é normal. Nervoso, né? O dom do Espírito Santo de domínio próprio, parece que... Eu não tive domínio próprio? É porque vocês confundem. Vocês confundem. Vocês quem? Tom de voz. Vamos lá. Vocês quem? Tem muitos caras que fazem o mal e falam assim, Baginho, isso daí não significa bondade. Isso daí não significa bondade. Então você tá me julgando por uma percepção sua. O dualismo vem da onde? Mas o que tem a ver com o tema, gente? Macumba não mata crente. Falamos de causa e efeito. Falamos de causa e efeito. Ninguém quer falar do... Macumba mata crente? Eu acabei de concordar, comecei então dizendo isso. Então deixa o outro vir que discorda. Mas agora vem. Alguém? Trocou, vai lá. Macumba mata crente? Não, eu concordo com você. Então levanta. Agora ele queria que ficasse. Vamos lá. Macumba não mata crente. Você concorda comigo? Eu concordo. Então, beleza, acho que tem um ponto... Não, calma. Eu acho que tem um ponto muito engraçado, porque eu acho que é muita prepotência a pessoa achar que algum macumbeiro quer matar você, irmão. Mas ou eu matar falei isso? crente. Eu falei isso? Tá na sua camiseta. Não. Tá isso? Macumba olha não o que ele mata tá falando. crente. Vem minha camiseta. Ele tá falando que tá escrito Algum assim. macumbeiro já quis matar um crente Você vai deixar aqui? falar? Você vai deixar falar? Ele tá falando que tá escrito assim na minha camiseta. Vamos lá, pera aí. Macumbeiro quer matar crente. Ele mentiu. Mas é prepotência do crente achar que um macumbeiro quer matar ele. Mas eu falei isso? Posso trazer? Eu não falei, eu não tô falando de você, eu tô falando do crente, do cristão. Não, peraí. Ele acabou de falar crente, que é prepotência. Então debate comigo. Vou debater, vamos lá então. Você concorda com isso? Você sabe quem que mata quem? Macumba mata crente? Sabe quem que mata quem? Macumba mata crente? Não mata crente. Você concorda comigo? Mas sabe quem mata crente? Tá sabe quem que mata quem? Vou falar pra você quem que mata quem. Cristão que invade terreiro, destrói terreiro. É cristão. Quem gosta de matar os outros é cristão, querido.
Olha os dados, você tem ali mais de 78% não tem macumbeiro assassino? Intolerância religiosa. Assassino, não tem ateu assassino. Tem assassino de qualquer vertente. Tem assassino de qualquer vertente. Então afirma que a igreja, a Bíblia ensina. Afirma, a gente tem anos de perseguição a Bíblia ensina a matar cristã pessoas, atrás de povos pagãos. E o paganismo não teve assassinato, né? De perseguição assassinato cristã não teve no paganismo, atrás da né? religião afrodiaspórica. Qual é a pergunta? Eu respondo. A pergunta é, no paganismo teve assassinato, sim ou não? Tem assassinato em qualquer lugar. Então por que você tá mas eu nunca vi um pagão usando uma camiseta escrito cristão não mata, é estatística. Sabe qual que é a maior quantidade de denúncias no Brasil? Desculpa, é contra crente. Não tô sendo incoerente. Eu estou usando uma camisa que está falando assim, macumba não mata crente. Aí eu concordo com essa frase, mas a sua camisa tá errada. Você concorda com o que tá errado? Sabe por quê? Deixa eu falar. Eu tô concordando com você. Domínio próprio, lembra? Escuta. Gálatas 5, domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Não adianta conhecer a Bíblia. Vamos continuar. Eu já vivi a Bíblia, eu fui pastor por 7 anos. Você foi pastor por 7 anos? Sim, olha só, tá vendo? Deus, que pastor. Não, graças a crentes como você. Olha só que bacana. Eu fui pastor, mas deixa eu continuar. Não sou mais. Deixa eu continuar, vamos lá. A maior quantidade de denúncias de intolerância religiosa no Brasil são de pessoas de religião afrodiaspóricas que sofrem esse preconceito, esse problema por conta de cristãos que prepotentemente, como cristão você... não é morto, né? Cristão não foi queimado na fogueira de Nero, Pega os dados! Estuda o Cadê os dados, Monark? Quantos cristãos são mortos no Brasil por intolerância religiosa e quantos macumbeiros são? Vamos lá então, ó. Pega os dados. Eu quero indicar aqui uma série... Pega os dados. Eu quero indicar aqui uma série... Pega os dados. Vamos lá. Eu quero indicar aqui uma série que o Prepotente falou do Netflix. Prepotente, macumba não mata crente. Vamos lá. Quem quer matar crente? Uma série no YouTube do pastor Rodrigo Mussolini, onde ele conta a história do protestantismo. Outra coisa, intolerância tem todos os lados. Protestantismo que começa na história de quem? Vamos lá. Não está escrito na minha camisa, crente afirma que macumba... Mas a sua camisa incita ódio contra macumbeiros. É a sua percepção. Não é a minha percepção, é a realidade. Mas vamos falar aqui de novo. Protestantismo, então. Quem que é o grande nome do protestantismo? Lutero foi perseguido para ser morto? Lutero era nazista. Lutero era o quê? Vertentes nazistas. Gente, estudem, busquem se Lutero, tinha ou não vertente nazista, ele seguia ou não, o que ele achava sobre isso. Bateram palma. Pergunta pra quem bateu palma quem foi Lutero. Lutero nada. Voltei, Vamos lá, diretora do podcast. É sobre isso, né? Se você tá dizendo... A diretora do Redcast tá aqui. Você que tá dizendo, né? Você é o vai lá, lindona, vai lá. Você pode mostrar novamente sua camisa na câmera? A câmera tá filmando, tem qualidade, tem qualidade. Tá filmando, câmera? Macumba tá filmando. Não mata crente. Primeiramente, eu queria te parabenizar pela sua pré-candidatura, né? E uma... Peraí. Ela afirmou que eu sou pré-candidato. Você prova? Você prova? Tá no Instagram. Então prova. Ela afirmou, eu não vou sair candidato a nada. Ela está mentindo e ela cometeu um crime de calúnia afirmando algo que não é verdadeiro. Tá no seu... Inclusive, você está andando com o Nicolas Ferreira. Peraí. Olha a mentalidade. Você tá andando com o Nicolas Ferreira, então você é pré-candidato. Tá. Você colocou lá pré-candidato. Eu coloquei? Tá bom, apagar. Ela falou que eu coloquei. Antes de Vamos apagar, ver. Alguém pega, por favor. Vamos ver. Redcast, eu quero que vocês coloquem se eu sou pré-candidato. Ela tá afirmando. Tá lá no seu Instagram. Bom, vamos lá, continuando. Você fala que macumba não mata crente. E outra coisa, você quer... Vocês falam. Os macumbeiros falam para mim que macumba não mata crente, eu concordo. Você quer gerar a venda também da mídia. Agora também você tá no rap, né? Você tá no meio do rap. Você tá com um rapper. Eu canto rap, qual que é o problema? Não tem problema nenhum, mas você tá usando a macumba não mata crente pra se produzir. Você nem criou uma pauta direito. Isso nem é uma pauta. Isso não deveria ser uma pauta. Então rap, macumba não... O que tem a ver? Macumba não mata crente. Você canta rap. Você tá usando isso pra se promover. Você veio aqui pra atacar todo mundo e se promover. E você vem aqui pra quê? Pra debater, mas você não debate. Eu tô debatendo. Isso não é debate, isso é destilar ódio. Mas quem tá odiando quem? Você acabou de gritar com a Lady. E você gritou Eu gritei. Eu tô falando alto. Isso não é gritar. Você tá muito estressado. Agora eu não tô estressado, é a sua percepção. A gente volta lá e coloca. Você também gosta muito de corrigir as pessoas. Antes a teologia deveria te colocar do que é mais, a diferença de mais e mais. E alguém pega os vídeos antes dele deletar. Olá de novo. Tudo Você bem? Pode repetir a pergunta?
A pergunta é, eu não sou macumba não mata crente. Me lembrou de um ponto, que é aquilo. Dizem que macumba não pega em crente, é tudo mentira, quem manda enche o serpente, quebra osso, quebra pescoço. O que esse ponto quer dizer? Macumba não vê religião. Vamos mudar, na verdade, o termo, porque macumba é feio. Macumba ele é um instrumento de atabaque, magia, feitiçaria. Ela não vê religião. Foi religião de matriz africana. Eu usei macumba, que é o termo que sugeri, mas de boa. Sim, com certeza. Mas a feitiçaria, a magia, a energia, ela não vê religião, ela não vê cor, ela não vê o seu status, ela não vê o que você tem. É porque, assim, só pra você entender, a Bíblia fala que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Como eu acredito na Bíblia, eu acredito, por exemplo, a história de Jó, que Satanás só fez aquilo que Deus permitiu. Martim Lutero, ele diz que o diabo é o diabo de Deus, porque ele só faz aquilo que Deus permite, inclusive para testar o homem, para o homem aprender. Então, assim, eu não acredito que nenhum feitiço, melhorando a fala, pega em crente. Por exemplo, teve gente que mandou mensagem para mim falando assim, o seu casamento vai acabar. Eu desafio. Faz aí, tenta acabar meu casamento, tenta acabar minha família. Eu, como cristão, apesar de discordar, tem crente que faz isso. Tem gente na igreja que faz isso. Oração contrária. Quem faz isso não estudou a Bíblia. O que você tem que entender? Você chegou aqui e outras pessoas também falaram assim, tem muita gente que é da nossa religião, mas faz coisas que nós não concordamos. De fato. Eu também acredito. Tem gente intolerante, tem gente que vai lá e quebra o terreiro, a religião. Cara, a Bíblia nunca ensinou isso. Então, assim, se falar assim, ó, a Bíblia ensina isso, né, vai debater a Bíblia. Agora, tem cristão que fala isso? Gente, tem pai que fala que ama o filho e dá tapa na cara do filho, não é porque fala que ama. Em cima dessa fala que você falou, macumba não pega em crente. Eu entendo e eu tenho uma linha de raciocínio sobre isso. Pelo menos é o que eu uso para trabalhar. Sim. Aquela pessoa que era firme, não seja só com responsabilidade em espiritualidade, digo eu, mas firme em vida. Uma pessoa que pensa no próximo, uma pessoa que não tenta machucar o próximo, nem ferir o próximo. É uma pessoa que tem, querendo ou não, um selamento espiritual. Tem uma proteção espiritual, tem uma energia espiritual, por mais que não acredite naquilo. Eu não acredito que a fé vem por obras. Então não é assim, eu faço para impressionar Deus. Nada que eu faça vai impressionar Deus. Eu sou salvo pela graça de Cristo. Não pelo que eu faço. Vamos lá na minha pré-candidatura, hein? Bora. Vamos lá, Israel. Já que a macumba não pega em crente, por que vocês temem tanto a macumba? Eu não tenho medo de macumba. Não, eu não tô falando você, eu tô falando no geral. Os evangélicos que têm medo de macumba, eles esqueceram de ler do Deus que abriu o mar. Exatamente. Se eu acredito no Deus que abriu o mar, eu vou ter medo de feitiço? Eu acredito que tem lógica. A minha fé, ela é a base de todo o tipo de feitiçaria que eu faço. Então, se eu acredito muito naquilo, aquilo acontece. Se eu não acredito, simplesmente não acontece, tá tudo bem. Só que a questão geral é o quê? Se a macumba não mata o crente, por que vocês temem tanto a macumba? E outra questão... explicar. Sim, eu entendi isso que você falou. A outra questão principal, a macumba realmente ela não vai pegar em crente que tem fé, que tem disciplina, que tem responsabilidade, que tem empatia, que tem amor ao próximo. Mas a quem está na igreja quem apenas... não tem isso, exatamente. Não é crente. Não, é crente sim, porque está lá dentro da igreja. Se intitula. Ué, é se crente. intitula, mas não... Está na igreja, é se crente fala do quê? E bate no peito. Exatamente. Isso, então... Bate no peito. Eles falaram assim, é crente do quente. Imagina se eu falo isso. Então, peraí. Eu não vou chegar em alguém de religião de matriz africana e eu concordo que essa frase dela não... Teve gente aqui que não concordou. E eu não vou falar uma coisa dessa. É macumbeiro do traseiro quente. Eu não falaria isso. Não, eu não falaria isso, mas tem gente que fala. Você critica outras igrejas da sua própria vertente de religião. Isso não é honestidade? Não, isso não mas é honestidade. Se você quer que eu concorde com um cara que fala pra dar dinheiro pra Deus dar em troca? Um falso profeta que engana as pessoas? Se você não julgar esse cara vai pro inferno. Simplesmente ele tá usando o nome de Jesus. Olha o que Mateus capítulo... Cara, eu queria voltar nesse ponto aí, se vocês puderem. Vamos lá, você fala que macumba não mata crente. O que eu vou falar pra você, eu vou falar de mim e da forma como eu ajo. Eu não sei quem você é, não lido com você no dia a dia, então eu não tenho motivo pra fazer macumba pra você. Correto? Não vou gastar a vela com você, não vou gastar padê, não vou comprar o guidar, porque tá tudo muito caro. Mas e se a pessoa amar, você faz pra ela? Porque a Bíblia ensina pra gente amar até os nossos inimigos.
Mas eu não sigo a Bíblia, querido. Exato. Então essa é a diferença. Eu não sigo Quem a faz Bíblia. mal pra ele, fez mal pra mim, vou te fazer maldade. A Bíblia manda você amar. Qual religião você acha que tem mais lógica? A Bíblia que manda amar o inimigo ou o amigo que faz macumba pra prejudicar o próximo? Você vai dar um tapa na minha cara, eu vou te dar um abraço? Isso! Para! Entendeu? Evangelho é isso, fazer o bem pro próximo. É isso aí. Não, é querido, isso aí. Não. É isso aí. Mas O cristão genuíno, ele faz o bem até pra quem faz mal pra ele. Jesus ensinou isso. Jesus estava sendo crucificado e Jesus falou assim: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Não, mano, quem não bate tem na nada sua a cara ver. não sabe o que faz. Ama ele. Nada a ver, perdoa irmão. ele. Nada a ver, Ora irmão. pela vida dele. Não faz o mal pra ele, não. Não faça isso, Por que, que eu não vou fazer? Porque você tem que amar ele. Isso é uma forma que vai criar você uma entende guerra. da sua Você vai religião, não é o jeito que eu Então, te entendo. apresentando um evangelho verdadeiro. Mas eu não genuíno. tenho interesse no então, seu olha pra câmera e evangelho. fala: quem me fazer mal, eu vou fazer mal pra ele. Quem me fazer mal, vou fazer mal Isso, o dobro. é eles, eu é boto eles. o nome na macumba mesmo. Jesus. 7 vezes Isso. pior. Vamos lá. 7 vezes pior, ele falou. Jesus manda você amar 7 vezes mais. 70 vezes 7. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui o debate. Um pastor contra 25 macumbeiros. E se você assistiu esse debate, gostou, concordou, discordou, não importa. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. E é isso aí. Valeu, Redcat. Valeu, o pessoal que participou aqui. Tamo junto. Macumba no Mata Crente.